Olá, sejam muito bem-vindos. Eu estava aqui esperando por vocês para a gente conversar sobre o que está acontecendo aí na sua região, no DF, no entorno e sobre tudo o que for interessante para a nossa vida. Já anotou o nosso WhatsApp para dar sua sugestão de reportagem? Então anota aí, está aqui para você, 996232421. Salva no seu celular. E o nosso Instagram, já sabe, né? Esse aqui que está na tela, olha, o @SBT Brasília. Aproveita, segue a gente. Tira uma foto, posta, marca o nosso perfil que você se vê aqui no jornal, tá bom? A sua participação é importante, eu quero estar cada vez mais perto de você. Vamos lá? Vamos começar a edição de hoje para você ficar bem informado? Eu sou Vivi Costa e já estamos no ar. Vamos fazer um giro com os nossos repórteres para trazer alguns dos destaques dessa edição. Olha, o júri popular começa a analisar o caso do advogado Paulo Ricardo Milhomem. Vocês lembram, né? Ele é réu por atropelar a servidora pública Tatiana Matsunaga depois de uma briga de trânsito que foi no Lago Sul. Vanessa Vitória. Tatiana é a primeira a prestar depoimento. Depois é a vez de Paulo Ricardo. A defesa dele afirma que ele não teve intenção de atropelar Tatiana e que foi ela que se jogou para cima do veículo. Daqui a pouco eu trago os detalhes desse caso. Combinado, um caso que chocou o DF, a gente acompanhou muito, né? Operação Perseguidores prende homem que ameaçava a ex-mulher. Mais um caso de violência por quem não aceitava o fim do relacionamento, Maicon Leão. Relacionamento esse, Vivi, que terminou há cerca de 1 ano e 6 meses. Mas depois do fim, a mulher não teve paz. Este homem de 44 anos ligava no trabalho dela, ia na casa dos familiares, perseguia o tempo todo. Chegou a invadir a casa dela, amarrar essa mulher. A gente traz os detalhes daqui a pouquinho, mas a notícia boa é que agora ele está atrás das grades. Boa, Maicon, até já. Delegacia do Meio Ambiente faz operação para resgatar 8 cachorros e 31 aves silvestres que eram vítimas de maus tratos. Kátia Gomes. Viviane, esses cães estavam sem alimentação, inclusive desnutridos. Um deles ficava o dia inteiro dentro de um quarto trancado no escuro. Além disso, a polícia também localizou ali na residência diversos objetos acumulados e a casa também estava muito suja. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Quanta maldade, né, Kátia? Até já. E olha, quem mora ou trabalha no entorno e precisa usar o transporte público reclama dos ônibus. Superlotação, falta de pontualidade, veículos que quebram durante o trajeto. Neste vídeo dá para ver passageiros empurrando um ônibus da linha para Planaltina de Goiás, que quebrou. Em outro veículo que seguia para Santo Antônio do Descoberto, portas amarradas com um pano. Na mesma linha, este vídeo mostra um idoso sentado no chão do ônibus. Tá fácil, né? Mas olha, uma notícia boa, quem usa o transporte público no DF tem mais de 60 anos, já pode pegar o ônibus de graça. Você estava sabendo? Vamos explicar. Hoje é terça-feira, em dia 25 de julho. Essas e outras notícias você acompanha agora. Vamos juntos? E vamos começar aqui com um outro assunto, porque em Taguatinga Norte, funcionários de uma farmácia foram rendidos por 2 bandidos em plena luz do dia. Os criminosos agiram com bastante violência, viu? E obrigaram os funcionários a ficarem, inclusive, no chão. A repórter Vanessa Vitória tem mais informações sobre esse caso, né? Vê, boa tarde para você. Olha, a polícia agora pede, inclusive, a ajuda da população de vocês aí, que estão acompanhando a gente, para poder identificar e prender esses homens. Oi, Vivi. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Exatamente isso. Inclusive, a nossa produção acabou de falar com o delegado que está investigando esse caso, que pediu para reforçar quem tiver qualquer informação que entre em contato com a Polícia Civil ou também com a própria Polícia Militar. Olha, Vivi, eles agiram com muita truculência, viu? As imagens mostram os dois chegando e lá na porta da farmácia eles já rendem 2 funcionários. Dá até aquela sensação, né? Por que os dois não tentaram fugir? Por que os dois não tentaram reagir? Mas não é essa a recomendação e eles fizeram certo em não reagir. Eles são levados para dentro da farmácia porque um dos criminosos com certeza, dá para ver pelas imagens que ele estava armado. E aí eles colocam todo mundo no chão, Vivi. Ficam 4 ali no chão, inclusive um
que está com a roupa branca, que tem um uniforme diferente. Não sei precisar com certeza se era um farmacêutico ou um atendente, mas ele também fica ali no chão. Eles vêm e pisam em cima, um deles vem e pisa em um, pisa no outro. Tem um determinado momento das imagens que ele decide pegar esse funcionário que está com a roupa branca e pede para ele se levantar, provavelmente para pegar algo ali. Tem uma outra cena que também é possível ver uma atendente, uma mulher que está perto ali do caixa, onde o criminoso está pegando o dinheiro, e aí, nesse momento, é possível ver que ele está armado. Então, agiram com violência, com truculência, e os funcionários fizeram certo de manter a calma mesmo diante do desespero. Eu acessei algumas redes sociais, de páginas que mostram situações e o dia a dia e a rotina ali de Taguatinga. Inclusive, tem em um dos comentários uma mensagem do porta-voz da Polícia Militar falando que está de olho, que estão procurando, estamos atrás. Ele escreveu dessa forma: estamos atrás. A população pode colaborar, contribuir, ajudando a identificar esses dois criminosos para evitar que outros comércios em Taguatinga ou em qualquer outra região aqui do Distrito Federal passem pela mesma situação e outros funcionários passem pela mesma situação. Lendo a ocorrência, Vivi, é possível ver ali, a testemunha que prestou o depoimento, que contou para a polícia o relato de tudo que aconteceu. Não tinha nenhum cliente naquele momento, então foram os funcionários que foram mantidos ali como reféns, sim, dá para se dizer, por um tempo, como reféns caídos ali pelo chão, enquanto eles faziam o que queriam dentro da farmácia. Então, a contribuição de todo mundo é muito importante nesse momento para evitar que esses criminosos estejam agindo por aí. A gente tem mostrado aqui no jornal, efetivamente, infelizmente, a região de Taguatinga, muitos crimes. A gente mostrou recentemente ali da batida de trânsito, a batidinha, o golpe. Então agora a gente volta a falar de Taguatinga com esse crime, com esse assalto nessa farmácia. Também lendo depoimentos de moradores ali da região nas redes sociais, a gente vê que é uma farmácia querida ali, que tem bons preços. Eu li algumas pessoas comentando. Uma outra internauta disse que o marido dela é motoboy nessa farmácia e que por sorte chegou 10 minutos depois que os bandidos já tinham saído. Eles vêm ali com muita tranquilidade, É possível ver uma Fiorino, um carro branco estacionado. Eles saem ali por trás como se fossem entrar na farmácia, comprar um remédio, um medicamento, e acabam mostrando que não são criminosos, porque logo na porta já pegam os dois, rendem e levam lá para dentro. Então, Vivi, diante dessa situação de tensão, de pessoas amedrontadas, levaram da farmácia, levaram também dos funcionários. É possível ver também que eles pegam ali pertences dos funcionários que estão deitados ao chão, que estão ali com o rosto de bruço no chão. Eles levam também pertences dessas pessoas que saem cedo de casa, que tem família para sustentar, que tem filhos para alimentar. Ninguém sai de casa para trabalhar simplesmente apenas porque ama o serviço, por lazer. A gente sai de casa para trabalhar porque precisa pagar contas. Então foram pessoas que saíram ali para, infelizmente, estão trabalhando, serem vítimas de criminosos que estão pouco se lixando para a vida alheia, estão pouco se lixando para as famílias que precisam ser sustentadas e que não querem fazer o mesmo, que é trabalhar, que é o que é mais simples, Vivi? O que custa trabalhar, conseguir um emprego digno? Mas essas pessoas decidiram não fazer isso. Então a polícia está atrás, está procurando. Você que tenha qualquer notícia, qualquer informação, o rosto dos dois, a cara dos dois está na tela para que você possa contribuir para essa localização. E a gente faz o nosso apelo, Vivi. Mais uma vez eu reforço aqui, porque cidadão de bem passa por esse tipo de situação, onde era para ter segurança. Alguns internautas falavam em um comentário que eu li: mas a cidade está sem segurança, estamos à mercê. Tem toda essa situação, alguns falam do efetivo da PM, mas o que a gente sabe é que a bandidagem aproveita mesmo qualquer situação e fazem o que querem. E é difícil conter, A gente não tem como um seguidor disse lá: mas a polícia não é onipresente. Nessa hora não dá nem para fazer nenhum tipo de juízo de valor. É pedir mesmo que a população possa colaborar com essa investigação e possa colocar atrás das grades esses dois criminosos que provavelmente não estão gastando o réu primário deles nessa farmácia, não. Provavelmente tem antecedentes criminais, a gente não pode garantir porque não há identificação nem localização, mas pela forma que eles agem, parece que não é a primeira vez que estão assaltando. Embora a gente veja um pouco de nervosismo, do que está lá pisando em quem
está no chão e do que está retirando o dinheiro do caixa, mas é isso que a gente pede. Colaboração aí, Vivi, eu vou voltar com você para a gente seguir o jornal, mas o pedido fica 197 190, é o número que você que está nos assistindo pode ligar para denunciar esses criminosos. Eu volto com você, Vivi. Pois é, ô Vanessa, parece assim, né? Você falou até que tá um pouquinho nervoso, mas assim, me parece uma preocupação zero, né? Medo algum, em plena luz do dia, entrar ali na farmácia e agir como eles agiram. Importante, inclusive, Vivi, a gente está falando aqui sobre colocar esse número aqui na tela, 197, para que as pessoas, e 190 também, para que as pessoas ajudem a polícia a identificar esses homens, porque a polícia muitas vezes consegue, através dessas denúncias anônimas, encontrar esses criminosos. E você tinha comentado aqui, né, que não é só ali em Taguatinga, são em vários outros pontos da cidade. Ontem a gente mostrou também Águas Lindas e daqui a pouquinho a gente vai mostrar para vocês que lá em Águas Lindas foi inclusive com a contribuição de vocês, assistindo a nossa reportagem, também pelas redes sociais, o quanto isso viralizou, que a polícia conseguiu encontrar alguns criminosos. Então fica aqui o nosso pedido, né, Vivi? Para que as pessoas também, que se tiverem alguma informação, que possam ajudar aí ligando para esse número. Até já, Vivi, a gente volta com outras informações. E olha, nesta terça-feira, um suspeito de praticar diversos assaltos em Ceilândia foi preso. Com ele, a polícia apreendeu uma arma de fogo e um carro usados nos crimes. A gente está falando aqui, né, em Taguatinga, Águas Lindas, agora Ceilândia. Então vamos conversar agora com a repórter Kátia Gomes, que tem mais detalhes sobre esse caso. Oi, Kátia, boa tarde para você. Olha, parece que nas ocorrências aí, inclusive, esse homem não agia sozinho, né? Como a gente acabou de ver ali na reportagem também, a Vivi trazendo, são vários ali que ajudam, dois, né, no caso dela ali, que entraram. Como é que foi aí nesse caso que você vai trazer pra gente? Oi, Viviane. Sim, ele não agia sozinho. Esse homem de 18 anos tinha um comparsa que é o menor de idade de 17 anos. Tudo começou no dia 9 de julho, quando esses dois, né, essa dupla, roubou um carro de uma família. Inclusive, imagens do circuito de segurança flagraram um momento em que os dois fogem com um veículo e a família desce do carro e sai, inclusive, assustada, né, correndo. 2 dias depois desse roubo, eles decidiram assaltar uma loja de Havaianas. As imagens também mostram ali eles levando diversos pares de calçados ali, de sandálias. Eles fogem, inclusive fizeram ali em um determinado momento a funcionária de refém. Ou seja, né, eles acabaram roubando esse carro para praticar diversos crimes aqui na região. Para dar mais detalhes, né, sobre a ação dessa dupla, eu vou conversar agora com o delegado Thiago Peralva, ele que foi responsável pela prisão desse homem de 18 anos. Delegado, no dia que esses criminosos, né, levaram esse carro, a família já registrou a ocorrência? Vocês já estavam à procura desses criminosos? Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Como você disse, Kátia, nós tivemos a primeira notícia sobre a empreitada criminosa relacionada ao veículo. Dia 9 de julho, esses criminosos, eles, com utilização de arma de fogo, mediante grave ameaça, eles subtraíram um veículo Siena, de cor bege, que era de propriedade de uma família. Inclusive, no momento do assalto, tanto o pai quanto a mãe estavam com seus filhos no carro. Como você mesmo disse, é possível ver, inclusive, através de imagens de câmera de segurança, um momento em que esses criminosos libertam essa família que estava ali com a sua liberdade restringida. 2 dias após esse crime, mais precisamente no dia 11 de julho, esses dois criminosos, é bom frisar que se trata de um criminoso de 18 anos e de um adolescente infrator de 17 anos, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo e utilizando esse veículo roubado, mas com uma placa de um veículo diverso, foram até essa loja de Havaianas, localizada na Quinic 4, e subtraíram cerca de R$3.000 em produtos desse estabelecimento. Durante a empreitada criminosa, inclusive, mantiveram ali uma mulher que trabalhava no local sob o domínio desses criminosos. Cerca de 1h30 após praticar esse assalto na loja de Havaianas, esses criminosos subtraíram um celular de um homem que estava em uma parada de ônibus na QNO 9, aqui em Ceilândia, área do setor O.
E nós verificamos, através de diligências investigatórias, que esses 2 criminosos foram os responsáveis pela prática delitiva desses 3 assaltos. Foi expedido um mandado de prisão preventiva para o criminoso de 18 anos. Nós cumprimos esse mandado hoje no início da manhã, por volta de 6 horas da manhã. Trouxemos ele aqui para a delegacia, ele ficou em silêncio durante o seu interrogatório e vale a pena frisar que o seu comparsa, como se trata de um adolescente de 17 anos, a responsabilização desse adolescente fica a cargo da delegacia da criança e do adolescente e ele não é investigado, não tem a sua responsabilização feita aqui pela 19ª DP. Agora, esse criminoso de 18 anos, ele preferiu ficar em silêncio, mas informalmente ele conversou, contou o que ele fez com tantos pares de chinelos? Sim, nós conversamos com eles de forma informal sobre os crimes praticados. Ele conversou, disse que os objetos já tinham sido vendidos, disse que a arma de fogo já não estava mais com ele e preferiu formalmente ficar em silêncio. Nós até acreditamos que realmente seja verdade no tocante a desfazer dos objetos subtraídos, porque são objetos de fácil venda, né? Infelizmente, nós temos esse mercado negro, onde os receptadores adquirem esses objetos por preço muito mais baixo e terminam revendendo. Então, no tocante a desfazer sobre os objetos subtraídos, nós acreditamos que realmente esse ponto seja verdade. Vale a pena frisar que o veículo foi recuperado e já foi restituído para a família que foi vítima do assalto. E, delegado, esse rapaz de 18 anos, ele já tinha passagens? Ele completou 18 anos recentemente, mas nós verificamos que ele tinha alguns atos infracionais enquanto era adolescente, antes de completar a maioridade. E quando ele foi preso, ele foi encontrado aqui em Ceilândia, ele tentou se esconder ou não resistiu? Curiosamente, ele foi preso na residência dos pais dele e um fato bem curioso foi que ele tentou se esconder embaixo da cama dos seus pais. Nós percebemos que quando entramos na casa, apesar do pai ter falado que ele não estava no local, nós observamos o aparelho de telefone celular no quarto dele. Foi o momento que escutamos alguns barulhos vindo da direção da cama e encontramos ele embaixo da cama tentando se esconder daquela ação policial que estava sendo ali legalmente cumprida por ordem do Poder Judiciário. Agora, delegado, de forma curiosa, inclusive quando nós chegamos aqui na delegacia, um preso chegou aqui, ele tinha cometido um assalto semelhante desse que foi preso também hoje. Ele também teria ali roubado uma loja, um comércio que vende chinelos? Na verdade é o seguinte, esse preso que foi dado cumprimento ao mandado de prisão hoje, ele é investigado por outro assalto, que também foi uma loja de Havaianas cometido lá em Samambaia. Mas essa investigação está a cargo da 32ª DP. O preso que vocês verificaram chegando na unidade enquanto você estava aqui, foi o preso de outra situação. Ele também tem passagem pelo crime de roubo, estava respondendo por isso, mas ele descumpriu benefícios da saída ali do semiaberto, do que nós chamamos ali do CPP, que nós chamamos de galpão, ele não retornou desde 2021. Então foi expedido um mandado de prisão pela Vara de Execuções Penais e nós, através de informações de inteligência, conseguimos cumprir esse mandado hoje pela manhã também. Foi coincidência ou tem aumentado esse número de crimes, né? Roubos em lojas que vendem ali chinelos? Não é a primeira vez que eu vejo, tá, Kátia? Já é, pelo menos, aqui na 19ª me recordo, nesse tempo todo que eu estou aqui, já é a segunda ou terceira vez. E essa loja, inclusive, já foi a segunda vez que ela foi assaltada. Ela já tinha sido alvo de assalto. Agora, não me recordo se foi no final do ano de 2021 ou no início do ano de 2022. Mas, infelizmente, a sandália havaiana é um objeto que é fácil de ser vendido, inclusive por não ter ali nota fiscal, que todo mundo exige. Se você observar, no mercado negro termina sendo um objeto que é de fácil revenda, né? Assim como os aparelhos de telefone celular são, infelizmente, mas nós estamos aqui para reprimir isso, reprimir os assaltos, tirar de circulação aqueles que praticam esses crimes e também estamos de olho naqueles que compram e revendem esses objetos. Constantemente, nós estamos aqui recuperando os aparelhos de telefone celular para serem restituídos aos seus proprietários. Que aí é outro crime, né? O de receptação. Exato. Os receptadores também estão sendo observados por nossa unidade.
Vira e mexe, nós estamos prendendo os receptadores. Diariamente, pessoas são trazidas aqui para a unidade para verificar a procedência de aparelho, já que nós temos métodos de investigação que nós conseguimos chegar àquelas pessoas que estão de posse de aparelhos de telefone celular, que são produtos de crime, e estamos ali sempre recuperando o aparelho para que esses aparelhos possam ser restituídos aos seus proprietários. Só para finalizar, delegado, o senhor falou que o veículo da família que foi roubado foi recuperado, ele estava em posse dele? Onde que estava esse veículo? Esse veículo, curiosamente, estava próximo à casa dele, aqui no Sol Nascente. Ele, inclusive, tinha sinais de algum acidente que ocorreu. Nós conseguimos recuperar, estava em via pública, ele estava até com uma roda um pouco penada. Foi periciado e foi restituído para a família, que era proprietária desse veículo, já está de posse deles. E além de roubado, ele ainda utilizou uma placa clonada de um outro carro. Exato, essa placa, inclusive, foi encontrada no veículo e agora o proprietário vai fazer os procedimentos legais junto ao Detran para recolocar a placa original dele para poder circular com ele livremente. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Viviane, você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, e a gente fica pensando aqui, né, Kátia, porque muitos criminosos, muitas vezes, eles usam desses menores para tentar se safar ali do crime, mas se eles forem pegos, se for constatado que eles estavam colocando esses menores junto para poder atuar, a pena deles também aumenta, né? Sim, aumenta sim. Inclusive, o delegado até comentou comigo que agora ele, além de responder pelo roubo, não é, delegado? Ele também vai responder pela corrupção de menores, porque ele colocou ali um jovem de 17 anos para praticar o crime junto com ele. Exato. Ele vai responder pelos 3 assaltos, pelos 3 crimes de roubo. Tem a corrupção de menor, que é prevista no artigo 244 do Estatuto da Criança e Adolescente, que ele também responderá por esse crime. E ainda tem o crime do artigo 311 do Código Penal, que se trata de adulteração de veículo automotor, em razão dele ter colocado a placa no veículo roubado para continuar empregando outros assaltos. Então ele vai responder por todos esses crimes. Nesse caso também entra a restrição de liberdade ali da família, porque a família ficou um tempo dentro do carro até que eles liberassem ali a... Sim, exatamente, Kátia. Nos 3 assaltos, os 3 roubos, ele vai responder pelo que nós chamamos de roubo circunstanciado, que teve emprego de arma de fogo e teve também a restrição de liberdade da vítima. Então ele responderá por esses 3 assaltos, bem como pelo crime de corrupção de menor e o crime de adulteração de sinal de veículo, adulteração de sinal de veículo automotor. Inclusive, pela imagem, a gente até vê, né? O momento que ele entra ali na loja das Havaianas, que eles fecham a porta e mantêm ali a funcionária refém ali durante o tempo que eles estão recolhendo os chinelos. Inclusive, ele fecha com tanta força que a porta ela acaba batendo no ombro da funcionária. A gente vê que ela acaba sentindo dor, ficando incomodada, colocando a mão ali no ombro, porque a porta acabou batendo no ombro dela. Então, imagina o susto dessa mulher, né? Se vendo ali, tá vendendo chinelos, né? Tá ali trabalhando, quando 2 criminosos entram, né, armados ali, fecham a porta, realmente é uma situação bem complicada, né? Porque não é apenas ali um assalto simples, não, tem a ameaça com arma de fogo, tem um momento que eles fecham a porta e mantêm a funcionária refém. Isso tudo acaba, como você disse, Viviane, agravando sim a pena, né, desse criminoso, né? Tudo que ele vai praticando durante o crime pode sim aumentar a pena. Eu volto com você. Obrigada, viu, Kátia? Olha, como a gente está noticiando aqui, né, desde o início, essa insegurança está um pouco em geral, né? Esses criminosos estão agindo no DF, no entorno, a polícia está atrás desses criminosos. E aí eu te agradeço aí por essas informações, que a gente vai seguir agora para falar sobre o caso de ontem, de 2 ladrões que invadiram uma casa em Águas Lindas para poder furtar. A gente foi até lá, Maicon Leão mostrou para a gente. A suspeita é que eles monitoravam o dia a dia da família e aproveitaram esse momento em que a residência ficou vazia para poder invadir e furtar os objetos que estavam lá, inclusive uma televisão, e eles foram presos. A gente mostrou ontem para vocês aqui, só para a gente poder relembrar aqui o caso e vocês ficarem mais por dentro. O crime foi no domingo, por volta das 2 horas da tarde, as imagens aí para vocês na tela. A dupla arrombou o portão, entrou na casa e furtou uma TV de 55 polegadas e um notebook, um prejuízo de mais de R$6 mil. As imagens das câmeras de segurança mostraram toda a ação dos bandidos. E aí, depois da ampla divulgação do caso, eles foram presos pelos policiais da Companhia de Policiamento Especializado lá da região. Infelizmente, os objetos furtados ainda não foram recuperados,
como foi o caso que a gente acabou de ver a Kátia falando ali, que o carro foi recuperado. Nesse caso aí, não. A polícia investiga, inclusive, se eles venderam essa TV e o notebook no mercado clandestino. E aí eu gostaria de destacar aqui para vocês a importância da denúncia. Por isso, muitas vezes, a gente mostra aqui também esses casos. Depois que a gente divulgou esse caso aí, os ladrões foram identificados, foram presos, graças à colaboração de muitos de vocês, das pessoas que estavam acompanhando ali e tinham alguma informação e aí ajudaram a polícia. Um dos policiais militares que participaram da prisão enviou um vídeo para a nossa produção para explicar como que foi que eles encontraram esses criminosos e como foi a participação de vocês. Vamos ver. As equipes da CPE daqui de Águas Lindas, do 17º Comando Regional, receberam informações através dos canais de Instagram, WhatsApp, acerca de indivíduos que estariam praticando uma série de furtos em residência, basicamente no setor 3. De posse das informações, as equipes do CPE realizaram patrulhamentos e foi disponibilizado nosso canal de disque de denúncia para a comunidade fornecer informações do paradeiro dos autores. Os indivíduos foram flagrados pelas câmeras de segurança furtando uma TV de 55 polegadas e um notebook. Eles foram identificados e foram abordados pelas equipes da CPE no momento que estavam planejando a prática de novos crimes agora no período noturno. Os dois foram apresentados aqui na central de flagrantes, informaram que venderam os objetos para um indivíduo não identificado e agora fica aqui à disposição das autoridades de polícia judiciária para proceder com as investigações. Pois é, um bom trabalho aí, né? E só reforçando para vocês, 190, 197, vocês podem ligar, não precisa se identificar, caso vocês tenham informações sobre algum crime para ajudar a polícia a chegar até esses bandidos. E agora o assunto é transporte, viu? Quem mora ou trabalha no entorno e todos os dias precisa usar o transporte público, está sofrendo com a superlotação, falta de pontualidade, veículos quebrados e muitos outros problemas, né? Temos inclusive um flagrante que mostra que os passageiros tiveram que ajudar a empurrar o ônibus. Veja só. A vendedora Antonilda estava na bronca. O ônibus para Lusiânia, mais uma vez, saía atrasado da rodoviária do Plano. Nunca sai 8h10, sai 8h30, entendeu? E ainda fica enrolando ainda os cobradores. E só tem esse ônibus, não tem mais outra empresa. Os passageiros também reclamam das condições ruins dos ônibus. O preço da passagem subiu, né? Mas o conforto aí pra gente que vai daqui pro entorno tá complicado. Najara conta que paga caro, R$ 8,35, e fica indignada com a falta de qualidade do transporte. Demorou mais de meia hora aqui, a gente está aqui um tempão esperando. Deveria aumentar a frota dos ônibus para Lusiânia, a gente paga um preço tão alto, né? O último reajuste no valor das tarifas foi de 12% e passou a valer em março. Preço mais alto, mas nada de melhorias. Neste vídeo dá para ver passageiros empurrando um ônibus da linha para Planaltina de Goiás, que quebrou. Em outro veículo que seguia para Santo Antônio do Descoberto, portas amarradas com um pano. Na mesma linha, este vídeo mostra um idoso sentado no chão do ônibus. A gestão das linhas do entorno estava sendo feita pelo governo do Distrito Federal até o início deste ano. Em fevereiro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres reassumiu a administração. Segundo a NTT, até o dia 19 deste mês, chegava a 630 o número de reclamações de usuários em 2023 contra empresas que operam transporte semiurbano entre o DF e o Goiás. Este pesquisador de mobilidade urbana diz que a solução está na utilização de trens. A melhor solução que nós temos é a retomada do projeto do trem do entorno, que é a utilização das linhas de trem, da linha de trem que existe, que sai da rodoferroviária e chega até Lusiânia. Os passageiros não aguentam mais os problemas no transporte e já não têm esperanças de melhorias. Isso aí é velho, não coloca não. É do jeito desse mesmo. Não pode perder a esperança, né? A gente está aqui cobrando também, isso tem que mudar. A NTT disse que faz operações de fiscalização nos ônibus do entorno e que a última vistoria retirou de circulação 35 veículos dos 834 fiscalizados. Agora, olha só, a boa notícia para quem utiliza o transporte coletivo. Tem que ter, né? Quem já completou 60 anos de idade, a partir de hoje,
Esses passageiros não pagam mais passagem para andar de ônibus no DF. Já está valendo, viu? Antes dessa gratuidade, era só para maiores de 65 anos. Aí o repórter Maicon Leão foi lá até a rodoviária do Plano Piloto para poder ver como é que está a situação. O pessoal já estava sabendo ou não, está sabendo usar aí sem precisar pagar. Tem mais informações para a gente sobre essa medida do GDF, né, Maicon? Exatamente, Vivi. Tá valendo sim. Foi publicado hoje no Diário Oficial do DF e lá tá bem claro, a partir da publicação desta. Então, nessa terça-feira já tá valendo. Tudo começou com um projeto de lei do deputado distrital Chico Vigilante. Foi aprovado na Câmara, agora sancionado pelo governador Ibanez Rocha, alterando aí a idade de 65 para 60 anos, garantindo aí o direito da gratuidade. Mas muita gente ainda não sabia dessa mudança. Vamos conversar aqui. Bom dia, deixa eu atrapalhar a senhora já sabia que agora quem tem 60 anos tem direito a embarcar de graça? Não sabia. A senhora tem quantos anos? Desculpa perguntar. Eu tenho 56. Então, ainda não tem direito à gratuidade, mas o que acha dessa mudança aí, ampliando para essas pessoas? Perfeito, gostei. Hoje em dia, quem depende do transporte público, muitas vezes tem que desembolsar bastante, né? No vai e vem. Com certeza, nossa, é muito bom. Bom saber disso, viu? Obrigado pela participação da senhora. E olha, Vivi, o seguinte, não precisa de carteirinha, o que você tem que fazer? Você vai chegar aqui no ônibus e apresentar para o motorista um documento oficial com foto explicando. Bom dia, tudo bem? Desculpa atrapalhar o senhor, a gente está mostrando para quem está em casa que mudou agora. Quem tem mais de 60 anos pode embarcar de graça. O senhor tem quantos anos? 60. 60? Estou vendo o documento, já usou hoje a gratuidade ou ainda não? Já usei. Tá vendo, Vivi? Gente com 60 anos que já começou a usar hoje essa gratuidade. Como a gente estava explicando, o processo é bem simples. Você vai chegar, apresentar para o motorista o seu documento oficial com foto e detalhe. A lei também diz que o passageiro pode escolher em qual das portas do ônibus ele vai querer embarcar, seja aqui pela frente ou lá por trás. Tendo mais de 60 anos, você vai chegar, apresentar para o motorista o seu documento oficial ali com foto, ele vai confirmar a sua idade e aí, a partir de então, você escolhe se vai embarcar pela frente, pela porta de trás. A lei já está valendo, como a gente viu, algumas pessoas ainda não estavam sabendo, outras já testaram agora mesmo, mas é uma oportunidade ali. A gente fala muitas vezes do custo que isso tem, às vezes você precisa pegar mais de um ônibus para ir para o trabalho, para conseguir chegar mais rápido e isso, claro, torna ali no final do mês essa conta mais cara. E agora, para essas pessoas que têm mais de 60 anos, vai ser um alívio aí. E detalhe, acompanhantes de pessoas com deficiência também têm o direito aí à gratuidade, reforçando para quem está chegando agora, já está valendo, então, para os ônibus que circulam aqui dentro do Distrito Federal. No caso dos ônibus que vão para o entorno, não, Vivi, funcionando apenas mesmo para quem vai embarcar nos ônibus aqui dentro do DF. Uma mudança aí positiva e que, como a gente viu, vai ajudar bastante no orçamento dessas pessoas, né, Vivi? Sem dúvida, muito bom trazer aqui também, né, uma notícia boa para vocês. A gente estava vendo ali o senhor que já usou, né, dessa medida aí, dessa lei, já conseguiu andar de ônibus sem pagar nada. Só para a gente ter uma ideia, né? Olha só, de Taguatinga aqui para o Plano, a pessoa paga R$ 5,50 numa passagem, quer dizer, vai poder economizar aí R$11 por dia. Vai ser um alívio aí no bolso, sim. Agora, olha só, um policial penal foi preso depois de atirar 2 vezes no prédio onde ele mora, lá em Águas Claras. O caso foi nessa segunda-feira e um dos disparos atingiu a porta de um outro apartamento. A polícia militar foi chamada e no local eles recolheram 4 armas do militar. O policial penal foi levado para a 21ª Delegacia de Polícia, que apura esse caso como disparo de arma de fogo. Ele vai ficar à disposição da Justiça. E aí, quando a PM chegou na casa do envolvido, ele aparentava estar em surto e parece que não é a primeira vez que ele enlouquece aí, né? Acaba causando aí um susto como esse. A nossa equipe vai continuar acompanhando o caso, até mesmo para saber como é que a Polícia Penal do DF vai investigar essa situação. Agora, entre 2021 e 2022, a população carcerária do Brasil ganhou 11.600 novos presos. O país tem o 3º maior número de detentos do mundo.
A expectativa é que mais de 100 mil processos sejam revisados entre julho e agosto em todo o país. O lançamento foi no estado de Mato Grosso, um dos 5 que vão ser visitados pela presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. O mutirão vai identificar casos de quem já deveria ter sido solto, situações de progressão de pena ou de direito à liberdade provisória e ao trabalho externo. Nesta retomada dos mutirões, uma das metas é analisar casos de grávidas e de presos que sejam responsáveis por menores de 12 anos ou crianças deficientes. Atenção também nas prisões provisórias que já duram mais de 1 ano sem que os presos tenham sido julgados. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam que o Brasil tem mais de 830 mil presos. Do ano 2000 para cá, o aumento foi de mais de 257%. Nesses 22 anos, o déficit de vagas também cresceu. Faltam mais de 230 mil vagas. A presidente do STF, Rosa Weber, visitou presídios em Cuiabá e disse que é preciso ver as prisões por dentro para compreendê-las. A ministra defendeu que o acolhimento de quem já pagou pelos crimes cometidos é a melhor saída para evitar a reentrada no mundo do crime. Daqueles que vivenciaram uma experiência de aprisionamento, na medida em que essas pessoas se deparam com algo muito mais doloroso do que a perda da própria liberdade, que é o rompimento dos seus vínculos familiares e territoriais. Olha, depois do desenrola iniciado na semana passada, aí o governo lançou mais um programa para poder diminuir o endividamento da população, que é o Renegocia. Ontem nós mostramos aqui o primeiro dia desse programa. E aí hoje a gente vai explicar como é que funciona o programa, quem pode participar dele em mais detalhes. Veja só. Vermelho, agora é o momento de aproveitar a oportunidade de renegociar. Se eles fizessem um acordo de 100%, eu juro que eu ia lá negociar. É o que eu mais tenho, é dívida. Diferentemente do Desenrola, o Renegocia não possui limite de valores de dívida nem de renda. Além de débitos com instituições financeiras, é possível renegociar com empresas de telefonia, água, luz, lojas de varejo e outros setores. Só ficam de fora negociações envolvendo pensão alimentícia, dívidas de impostos como IPTU e financiamento rural e imobiliário. A negociação será intermediada pelos PROCONs de cada estado, que irão informar as empresas sobre o desejo dos devedores de fechar um acordo. E quem chegar aqui com um perfil de superendividamento, ou seja, dívida maior do que a capacidade de pagar e pendências com várias empresas, vai receber orientação especial na tentativa de regularizar de vez a situação. O secretário nacional do consumidor explica que o mutirão vai permitir condições especiais de pagamento e possíveis descontos. O devedor vai apresentar, olha, eu queria negociar nesses termos aqui. Eu queria que reduzisse aqui em 20%, queria que reduzisse em 30%. E o PROCON vai avaliar aquela plausibilidade. O mutirão do Renegocia vai até o dia 11 de agosto e as renegociações continuam após essa data. Mas, em alguns casos, o acordo pode não ser vantajoso. É preciso verificar quais taxas estão sendo incluídas e se pode cobrar aquela taxa, além dos juros, evidentemente, se eles são bons. Um alívio imediato na dívida, nas contas do mês, não necessariamente é um bom negócio, porque a longo prazo isso pode estourar. É importante, portanto, entender quanto que essa dívida está ficando mais cara. A gente vai para o intervalo agora, mas eu volto rapidinho, me espera. A gente ainda tem muito que conversar, hein? Vamos lá, olha só, a Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Perseguidores, que mira em homens que insistem em descumprir medidas protetivas. Em Vicente Pires, por exemplo, um homem que não aceitava o fim do relacionamento foi parar atrás das grades depois de espancar a ex-companheira. E a gente vai conversar agora com o Maicon Leão. Maicon, boa tarde para você aqui de novo. Ainda bem que a gente já veio com essa notícia aqui que ele está atrás das grades, né? Explica melhor para a gente o que foi que aconteceu. Sim, Vivi, ele foi preso quando saía do trabalho. Para quem está em casa entender, a gente está falando de um relacionamento que durou 5 meses, mais os traumas,
todo o sofrimento dessa mulher começou, na verdade, se expandiu depois do fim do relacionamento. Isso já dura ali cerca de 1 ano e meio que ela falou, olha, não dá para seguir, eu preciso me separar. Só que depois da separação, esse homem continuou perseguindo ela, entrando em contato, ligava no trabalho para saber como é que era a rotina. Mas uma das gotas d'água, na verdade, de toda essa situação foi o seguinte: esse homem chegou a amarrar ela em casa, invadir ali a casa para conseguir pegar a chave do carro. E ali no meio dessa discussão, ela acabou sendo agredida, ferida ali no momento de retirar a corda. Quem vai explicar para a gente melhor os detalhes dessa situação é o doutor Ataliba, que já está aqui ao meu lado. Doutor, mais um caso daqueles que essa mulher já tinha 5 ocorrências contra ele, inclusive em uma das mensagens ali que a polícia teve acesso, ele fala que só não mataria ela porque não valia o preço que ele ia precisar pagar. Boa tarde. Exatamente, boa tarde, Marco, boa tarde, Vivi, a todos os amigos da SBT Brasília. Um caso aí que foi se estendendo, né, por cerca de 1 ano e meio. Essa mulher aí sendo perseguida, perturbada por esse homem, tendo sua tranquilidade totalmente devassada. Então, depois do registro dessas 5 ocorrências, ela conseguiu medidas protetivas, o autor não podia contatá-la por qualquer meio e nem se aproximar mais dela. Mas ainda assim, ele insistiu em descumprir. E ao menos em 2 oportunidades nesse ano, ele teria invadido a casa dessa mulher. Numa primeira, teria danificado alguns pertences dela, acabou quebrando a porta da casa, ela conseguiu pôr ele para fora de casa, fizeram um registro, um vídeo dessa ação, registraram nova ocorrência policial de descumprimento. E a outra foi essa do veículo, provavelmente ela estava em posse de um carro ali que devia ser do casal, e ele foi até o local para retomar esse bem. Então lá ele ainda ameaçou, chegou a amarrar ela, falou que só soltaria ela quando ela entregasse as chaves. Ela acabou cedendo, entregou as chaves e quando ele foi cortar as amarras, acabou cortando também o braço dela. Então ainda essa ameaça, esse constrangimento ilegal ainda causou uma lesão. Ela registrou nova ocorrência e a partir daí foi decretada a sua prisão preventiva, foi decretada na data de ontem essa prisão preventiva e assim que tivesse conhecimento do mandado, fomos imediatamente cumpri-lo para que a vítima possa ter aí, possa seguir com a sua vida em tranquilidade. Doutor, mesmo com todas essas ocorrências, medidas protetivas, ele chegou a ligar no trabalho dessa vítima para tentar levantar informações ali com os colegas sobre rotina, tudo para tentar chegar perto dessa mulher? Isso, ele trabalha com compra e venda de automóveis, né? Trabalha numa loja, ela também trabalha numa outra loja e é muito comum os vendedores se conhecerem e trocarem informações, né, a respeito de veículos. Então ele, aproveitando essa facilidade, ele ficava sondando os colegas da empresa da ex-mulher para saber como que estava a rotina, que hora que ela estava entrando, para provavelmente continuar perseguindo. Né, os colegas de trabalho contaram para ela que ele estava procurando de forma insistente e ela registrou a ocorrência aqui, foi colocado como o stalker, né, esse crime de perseguição. E a partir daí a gente foi conseguindo provas para materializar o crime e também o descumprimento. Então o juiz do juizado de violência doméstica entendeu o nosso pedido, decretou a prisão preventiva da mulher e ela foi cumprida. Uma das vezes que ela chegou a registrar o boletim de ocorrência, que ele chegou a ser levado para a delegacia, foi quando ele fez ameaça falando que não pisaria de novo na delegacia, ameaçou de morte inclusive as filhas dela. Isso, ele teve que prestar esclarecimentos, né, de um caso anterior. E passou a ameaçá-la de morte, falando que era a última vez que ele tinha vindo na delegacia e que só não mataria ela naquela ocasião porque o preço a pagar seria muito caro. Né? Ele também vivia ameaçando, ela tinha 2 filhas, ela tem 2 filhas de outro relacionamento, e ele vivia ameaçando que daria fim nas filhas dela, né? Caso ela não conversasse com ele, caso ela não retomasse o relacionamento. Então ela viveu aí esse período de 1 ano e 6 meses de muito terror, né? De muita violência psicológica, violência física. E agora, com a prisão preventiva desse homem, a gente espera ter dado um basta nisso. Vivi, a gente fala tanto aqui, né, de situações dessas que infelizmente terminam ali no pior, mas nesse caso, essa mulher fez o passo a passo certinho, procurou a polícia todas as vezes que se viu necessário ali, pediu socorro, teve uma rede inclusive de amigos para avisar, olha, ele está sondando, ele está querendo saber seus horários. É justamente isso que tem que fazer, né, doutor? Para se resguardar, para ir em busca de proteção, para que a polícia tenha elementos para, nesse caso, como nesse caso, deixá-lo atrás das grades, né? Exatamente. Num primeiro momento ali de descumprimento de medida protetiva, a
a vítima tem que imediatamente informar os fatos numa delegacia e registrar a ocorrência. Porque é muito difícil a gente representar o Poder Judiciário num caso desse e ser indeferida a prisão. Em quase 100% dos casos, ela é deferida e ela é cumprida antes que algo de pior aconteça. E num caso como esse, com tanta materialidade, com tantas ocorrências, com imagens, prints, aumenta ainda mais a chance, né? Isso, a gente conseguiu materializar muito bem. E caso de condenação, que a gente acha que é o que vai acontecer, ele pode responder até por 7 anos de prisão, né? Somando as penas de todos esses crimes, descumprimento, perseguição, ameaça, as lesões corporais praticadas. Então a gente acredita aí que ele vai ficar um bom período aí fora do convívio social e que ele aprenda aí a respeitar as decisões do Poder Judiciário. Doutor, nesse caso, prisão preventiva ou temporária? É prisão preventiva, ele fica preso por todo o julgamento e provavelmente vai cumprir a condenação já em regime fechado. Obrigado, doutor. O senhor continua com a gente, né, Vivi? A gente reforça o apelo, pedido para as mulheres que passam por situações como essa, que infelizmente a gente sabe que são muitas, às vezes escondidas dentro de casa, presas pelo medo, que às vezes pensa que, olha, se eu procurar a polícia pode ser pior, ele vai ficar ainda mais furioso, como foi nesse caso, depois da ocorrência ele chega, ameaça ainda mais, mas é o caminho, você precisa denunciar, porque a polícia precisa de elementos para colocar homens como esse, que não entendem que o relacionamento acabou ali, você precisa seguir sua vida e deixar essa pessoa em paz. Se ele não consegue isso, que ele continue repensando nesse relacionamento, mas que pense preso, né, Vivi? É isso, né? Porque como você falou, Michael, imagina, né? O grande medo de muitas mulheres é de denunciar e depois esse homem vir mais violento ainda, mas a gente traz esse caso aí que, graças a Deus, ele está preso e preso preventivamente, porque também a outra preocupação é que fica preso, logo ele sai e aí depois a violência volta a acontecer, né? Que bom que essa mulher teve coragem, então, de continuar aí denunciando, eles juntaram todas essas provas e a gente traz isso, então, como um exemplo aí para encorajar outras mulheres. Agora, Michael, a gente vai trazer um outro caso aqui, né? Você continua com a gente, porque é o seguinte, o assunto agora é a prisão de um homem que vendia ilegalmente remédios abortivos pela internet. Imagina o risco que essas mulheres estavam comprando também esses remédios, não estavam correndo, né, Michael? E a investigação também é aí nessa delegacia. E você conta pra gente como é que eles chegaram até esse homem que vendia esses remédios ali pela internet mesmo. Sim, Vivi, a delegacia não para e, como a gente sabe, em várias áreas. A polícia chegou até esse homem conduzindo uma outra investigação sobre o tráfico de drogas. Uma traficante foi presa e aí a justiça determinou que a polícia tivesse acesso ali ao aparelho telefônico dessa mulher e nas conversas acabou presenciando ali essa mulher entrando em contato com esse homem para comprar esse medicamento abortivo. Na mensagem ela chega a falar que está ali entre 1 e 2 meses de gestação, não sabia ao certo, mas que precisava desse medicamento que é proibida a venda aqui no Brasil. Ele é um medicamento abortivo, ou seja, ele serve só para isso e a venda, a comercialização, a entrada dele aqui no país, ela é proibida e aí com base nisso, a polícia foi investigando esse outro caso e descobriu, Vivi, que tinha inclusive anúncios na internet, você digitava ali o nome e seguido de Brasília, era o primeiro que aparecia nos sites de buscas e aí a polícia se passou ali de comprador, inclusive ele chamou o delegado para mostrar o medicamento. Como é que foi essa situação? Isso, foi uma investigação até razoavelmente simples, né? A partir do momento que tivemos acesso às conversas da traficante, nós descobrimos essa compra aí desse medicamento abortivo. Então, primeiramente pesquisamos, né, o número de telefone indicado, conseguimos identificar quem era o vendedor, colocamos nas redes sociais e na internet também, na Rede Mundial de Computadores, o número que estava sendo utilizado para a venda e logo apareceu vários anúncios. Né? Então a gente já percebeu que era uma pessoa que já estava atuando com essa venda ilícita há algum tempo. Essa traficante tinha sido presa no ano passado, então no mínimo aí há 6 meses já atuando com essa prática ilícita. E a partir do momento fizemos um contato para ver como que funcionava a compra e venda, como que ele faria a venda desse medicamento. Foi quando ele disse que por coincidência iria realizar uma venda aqui próximo, né, aqui na feira do produtor, e se a gente queria ir lá conhecer o produto. Claro que falamos que sim, não informamos que éramos policiais e conseguimos dar o flagrante ali, conseguimos flagrar em posse desse medicamento e além disso apreendemos o telefone que ele estava usando tanto para conversar com a gente, com a traficante e com todos os anúncios. Então a materialidade do crime ali estava devidamente comprovada, ele foi pego ali com 6 comprimidos, mas a gente sabe
que ele deve tirar esses comprimidos de algum lugar, ele deve ter um fornecedor. E agora os próximos passos da investigação nesse sentido, a gente tentar identificar de onde que vem esse produto que é proibido aqui no Brasil e que não pode ser vendido sob nenhuma hipótese. Doutor, é um crime contra a saúde pública, né? Quando a gente pesquisa ali na internet o nome desse medicamento, ele já indica direto, é um abortivo. Isso, é um abortivo, ele é utilizado para provocar aborto, né? A traficante ali queria dar fim à sua gravidez e acabou utilizando desse meio ilícito. Provavelmente ela pode até responder, se ficar comprovado que realmente ela estava grávida e que ela sofreu o aborto por causa disso, ela pode até ser responsabilizada criminalmente pelo crime de autoaborto, né? Então a gente orienta a todas as pessoas que não utilizem esse medicamento, que além de estar incentivando uma prática ilícita de um crime hediondo, que é esse crime contra a saúde pública, você está praticando também um crime contra a vida, tirando a vida do seu próprio feto. A gente sabe que uma gravidez indesejada ela pode ser resolvida de outras formas, como por exemplo a adoção, né? E a gente orienta nesse sentido. Fora os riscos que essa mulher também ela enfrenta ali ao tomar esse medicamento, já que primeiro que ele é proibido, então nenhum médico vai prescrever ali a dosagem certa. É o tanto que esse homem achava que era o ideal ali, que passava para elas tomarem, né? Isso, nas conversas ela pede orientação, como que deve usar o medicamento, quantas doses deve tomar, se vai ter alguma dor, algum problema, e ele fala, claro, não, vai ser tranquilo, você pode usar e você vai precisar aí de 6 comprimidos, mas quem sabe, se um comprimido já não daria certo. Então ele até vende mais caro por causa disso, ele teria 4 comprimidos por um preço, ele vende por 6, que seria quase o dobro desses 4. Então a gente conseguiu tirar de circulação esse anunciante, mas a gente quer aprofundar um pouco mais a investigação para chegar em toda a rede de fornecimento. O que chama a atenção nesse caso principalmente é a falta de medo, de preocupação ali, da forma como ele anunciava na internet ali, colocando o nome do medicamento, o endereço aqui em Brasília, ou seja, ele não tinha medo de ser preso, né? Não, ele apostava na impunidade, né? Acreditava que a polícia não fosse investigar um caso desse, mas é um crime grave, parada hediondo. Todas as delegacias atuam contra a venda desse medicamento aqui, e essa não é a primeira vez que a gente aqui da delegacia consegue prender uma pessoa vendendo esses medicamentos. Então é que a população saiba que é proibido, que tanto quem compra e usa pode responder por um crime contra a vida, aí para um júri popular por causa disso, e também quem está vendendo está cometendo aí um crime equiparado ao hediondo. O senhor tocou num ponto importante, o celular dele foi apreendido, conversas, assim como a investigação se passou ali por um comprador, provavelmente terão inúmeras outras. Essas pessoas identificadas, comprovadas que tomaram medicamento, aconteceu aborto, podem responder também? Podem responder exatamente por esse crime de autoaborto, e é um crime que vai para júri popular. Não é muito raro de acontecer aqui, né? Mas a gente estando caracterizado, estando delimitada a autoria e a materialidade, vai ser isso que vai acontecer no futuro. Delegado, obrigado pela participação. E Vivi, materialidade provavelmente não vai ser difícil de conseguir, porque a gente sabe que mesmo quando o preso dificulta a situação ali, não quer colaborar com a investigação, não passa a senha do celular, a polícia tem elementos ali, assim que a justiça, olha, autoriza, pode mexer, técnicos conseguem ter acesso a esse celular, acesso às mensagens, como foi o caso dessa traficante que ali, ao investigar o crime dela de tráfico de drogas, chegou até esse rapaz aí que estava vendendo esse medicamento que é proibido aqui no Brasil, um abortivo que coloca em risco não só a vida do bebê ali, que acaba matando esse bebê, mas coloca em risco também a vida dessas mulheres que tomam sei lá quantos comprimidos que ele acha o indicado e que, como o próprio delegado disse, às vezes ele pode até colocar mais comprimidos ali só para faturar mais. Pois é, Maicon, isso me chamou tanta atenção, porque você imagina essas mulheres que estavam comprando um comprimido com um bandido e pegando orientações sobre como usar, quer dizer, um médico ali que poderia estar ajudando e orientando sobre o que fazer numa situação como essa. Olha o risco que ela está correndo em relação a esse homem que ela está confiando ali todas essas orientações a ele. Bom, crime para os dois lados, né? Para quem compra, para quem vende. Então, boa aí também essa orientação, viu? Obrigada, Maicon. E olha, você tem plano de saúde? Não é só quem precisa da rede pública que tem reclamado não, viu? De acordo com a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, há 5 anos o DF está entre as 10 unidades da federação com maior média de queixas contra convênios médicos. Veja na reportagem. A Jaqueline mora em Planaltina, mas é difícil encontrar por lá alguma clínica ou hospital que aceite o plano de saúde que ela tem. 1 ou 2 clínicas no máximo, né, que ele atende. E a reclamação em relação ao plano de saúde não é só essa. E se eu fizer um exame específico, é 1 por ano só, não posso fazer 2 exames.
No caso da Jéssica, a dificuldade de atendimento do plano de saúde virou caso de justiça. O bebê dela precisa de um capacete, essencial para o desenvolvimento dele, mas o convênio se recusa a oferecer. José não usar capacete, ele pode ter problemas auditivos, ele pode ter problema na visão, pode ter problema respiratório, pode ter problema na arcada dentária. De acordo com a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Distrito Federal está há 5 anos entre as 10 unidades da federação com a maior média de queixas contra operadoras de assistência médica. Só no mês passado, foram mais de 820 reclamações. Existe também um profundo desconhecimento das relações contratuais entre beneficiários, operadoras de plano de saúde e as empresas que contratam os planos de saúde. Os 5 principais motivos de reclamação no DF são gerenciamento da operadora, que envolve autorizações e coparticipações, reembolso, cobertura geográfica e assistencial, suspensões contratuais e prazos de atendimento. Beneficiários insatisfeitos com planos de saúde podem procurar a ANS, o PROCON e até mesmo a Defensoria Pública. O que nós pedimos sempre que a pessoa traga o relatório médico, a comprovante que está em dia com o plano de saúde, o contrato, a carteirinha do plano de saúde e também a negativa do plano. Essas ações são feitas das mais diversas formas, que os motivos e as negativas são das mais diversas, mas para que se consiga o tratamento necessário. A gente chegou a mostrar aqui no jornal, há umas semanas atrás, o caso do José, em detalhes, né? Ele que precisa daquele capacetinho. E aí, uma pessoa gentilmente ligou aqui na redação para oferecer o capacetinho para ele. Mas aí, esse capacetinho, ele tem que ser feito sob medida. Então, não tem como outra pessoa ajudar o José a não ser o plano de saúde para liberar para ele crescer bem e, enfim, ter uma vida normal, né? Olha, um levantamento mostra que o trabalho em home office durante a pandemia deixou mais de 600 milhões de pessoas em todo o mundo com algum problema nas costas. Segundo especialistas, o conforto de casa, principalmente ali o sofá, que o pessoal gosta às vezes, né, de ficar no sofá, na cama, digitando, pois é, contribuiu e muito para que os trabalhadores apresentassem dores lombares. Foram as dores nas costas que obrigaram Dona Adelina a ver toda semana a fisioterapeuta depois da pandemia. Percebi que eu estava completamente atrofiada pelo fato de não me mexer muito e ficar em casa sem ter o que fazer praticamente de atividade física. Um estudo divulgado pela revista científica britânica The Lancet revela que durante a crise do coronavírus, quase 620 milhões de pessoas em todo o mundo foram afetadas pelas dores lombares. No Brasil, só no ano passado, mais de 28 mil trabalhadores foram afastados das atividades por causa das dores na coluna. Fernanda é sócia de uma clínica de fisioterapia e percebeu o aumento de pacientes depois da pandemia. Os atendimentos saltaram de 400 para 1.000 por mês. O home office foi, assim, disparado o principal e também parar de fazer as suas atividades habituais. As pessoas realmente chegavam, não aguento mais ficar sentado. Mas se não é possível interromper as atividades, o que fazer para evitar lesões que causam desconforto e dores na coluna? Trabalhar sentado de forma correta é o mais importante. E para explicar como melhorar a nossa postura, nós vamos contar com a ajuda de uma especialista. Juliana é a coordenadora do curso de fisioterapia de uma faculdade em São Paulo. Ela diz que, seja no escritório ou em casa, é preciso manter a postura certa para não sofrer mais tarde. Sentar na cadeira de forma que você consiga encostar as suas costas, né, apoiar as suas costas, e os seus pés precisam ficar apoiados ao chão. Além disso, você tem que ter seus ombros neutros, né, os seus ombros relaxados, e os seus braços, eles precisam ficar estendidos em direção à mesa. Outra dica também que eu dou, que é muito importante, é adequar a tela do seu computador com relação à sua visão. No período em que fez home office, Daiane não sabia dessas orientações e as costas não resistiram muito tempo. Além de doer, dava aquela queimação pontada, que da região do ombro para o pescoço subia muito, né? E o lombar me dificultava até para andar, sentar, tudo.
Pois é, você quer mais dicas para melhorar essas dores aí? Eu fiz uma entrevista, um bate-papo no podcast Viva Mais, Viva Bem com um fisioterapeuta. E aí você pode entrar, ouvir a hora que você quiser. Só você entrar no canal do SBT News no YouTube ou no Spotify e aí pesquisar por Viva Mais, Viva Bem. E vocês estão acompanhando o desafio do Churrasco SBT, né? Bom, estamos na semana do último episódio. E aí, para quem ainda não viu, eu vou explicar para vocês, hein? Olha, o Felipe Malta, ele desafiou os apresentadores do SBT a prepararem um churrasco com uma carne escolhida pelo chefe convidado da semana. Já mostramos o meu episódio completo, né? Uma carne temperada com carvão ativado. Aí, olha só, gente, o pessoal tem me parado na rua para perguntar se deu certo mesmo. Tá vendo aí, né? Nem parece, eu sei, mas ficou super gostoso, ficou uma delícia. Inclusive, Fátima, encontrei com ela esses dias na rua e ela veio me perguntar se era gostoso. Então, eu desafio vocês a postarem uma foto nas redes sociais, marcando a gente, que eu prometo, mostro aqui no jornal, viu? Conta pra gente o que vocês acharam desse tempero. Bom, esse aí foi o meu prato, né? Vamos para o Neguerê, do SBT Esportes. Olha só, gente, essa carne de sol com queijo coalho que já me deixou aqui com água na boca. Realmente, essa daí tá com uma cara maravilhosa. Ele disse que estava uma delícia, eu acredito. Bom, vamos para o outro que a gente vai mostrar para vocês agora. Esse aí foi o prato da Vanessa Vitória. Presta atenção, gente, foi um bombom de alcatra com pão de alho. Não preciso nem falar, né? Olha só, a cara ficou maravilhosa. Ela estava derretendo também. Pronto, estou fazendo propaganda para todo mundo, para ninguém falar que eu estou usando a máquina a meu favor, né? E o próximo episódio? Bom, o próximo episódio vai ao ar dia 28 de julho agora, sexta-feira, com o apresentador do Última Marcha, que é o Cleiton Souza, e a criadora de conteúdo, a Brena Amaral. Mas desde já, você já pode conferir vários conteúdos sobre o desafio do churrasco no nosso Instagram, @SBT Brasília. E você que vai escolher quem vai para a final com o Felipe Malta. Né? Quem estava perguntando aí, o que acontece depois? Bom, vocês vão escolher quem de nós 4 vai para a final com o Felipe. Como que eu faço para votar? É o seguinte, aponta a câmera do seu celular para o QR Code, está no cantinho da tela ali. Aí você vai direto para o nosso Instagram. Vem comigo aqui que eu vou te explicar como é que você faz para votar. Abriu o Instagram, tá aqui, @SBT Brasília. Aqui na bio tem um link, você clica aqui, vai abrir já essa tela e aí sim, aqui você vai clicar em votação, desafio do churrasco e aí vai abrir uma outra para você poder votar e escolher. Quem vai para a final? Vivi Costa e Matheus Queiroz, Neguerê e DJ Calixto, Vanessa Vitória e Ana Magalhães ou Cleiton Souza e a Brena Amaral? Porque cada um de nós foi para esse desafio com um influenciador. Você que, na verdade, vai escolher. Então, pode votar quantas vezes você quiser. Participe com a gente, viu? Então tá dado o recado aqui do desafio do churrasco. Sexta-feira tem mais. Vamos para uma outra notícia aqui, que também tem sido aqui a notícia do dia. Começou hoje o julgamento de um dos casos que chocou a capital do país há quase 2 anos. O tempo passa muito rápido, né? Você vai lembrar, claro, o advogado Paulo Milhomem, acusado de atropelar a servidora pública Tatiane Matsunaga durante uma briga de trânsito. Então, olha só, essas imagens aí, a gente mostrou várias vezes, ele acabou perseguindo depois essa mulher, e aí chegou até perto da casa dela e acabou atropelando. Bom, hoje está sendo, então, o júri popular, ele está no banco dos réus, e aí está acontecendo agora no Tribunal de Justiça, e é para lá que a gente vai agora conversar com a Vanessa Vitória. Vanessa, boa tarde para você de novo. Conta pra gente em que pé que está aí esse julgamento. Oi, Vivi, boa tarde de novo para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Então, o que acontece? Nós estamos do lado de fora do tribunal, porque neste momento está sendo ouvido o Cláudio, que é o marido da Tatiana Matsunaga. O que aconteceu? Eles pediram para que os depoimentos, tanto dela quanto dele, acontecessem de portas fechadas, sem o acesso da imprensa. Estava previsto para começar por volta de 9 horas da manhã, mas teve um atraso por causa de testemunhas e acabou começando por volta de 10h20.
20. O depoimento dela durou aí mais ou menos 40 minutos e ela respondeu algumas perguntas, tanto da acusação quanto da defesa. Neste momento, o Cláudio, marido dela, está sendo ouvido como testemunha. Depois dele, vai ter uma testemunha e aí sim as portas vão ser abertas para o acesso da imprensa e só depois do depoimento, depois que essa testemunha vai ser ouvida, é que vai ter um intervalo. E aí sim, todos os advogados, né, vão poder dar as entrevistas e falar mais sobre o caso. Vivi, o que acontece? Vamos tentar relembrar, você já relembrou, foi um caso muito emblemático, né, que chamou muita atenção aqui no Distrito Federal e em todo o Brasil, até porque duas pessoas comuns de família que estavam ali num dia normal, de rotina, e de repente tiveram as vidas destruídas, porque a gente pode dizer as vidas. A Tatiana, que foi atropelada, ficou com sérios problemas de saúde, né, até hoje faz uma reabilitação, e o próprio Paulo Ricardo Milhomem, que também teve a vida destruída, uma vez que ele era um motorista ali, os dois se desentenderam. Ali mesmo onde começou, acabou ele seguindo ela, indo até a casa dela, ela chamou o marido, os dois foram para o lado de fora, o carro dela ficou, o Paulo aparece na imagem, né, das câmeras de segurança descendo com o veículo dele e logo em seguida retornando, o Cláudio e a Tatiana se aproximam do carro e aí acontece o atropelamento. Qual que é a linha da defesa, Vivi, nesse julgamento, nesse júri, que quem decide são os jurados, né? A composição aí de 8. Qual que é a linha? Qual que é a ideia? Fazer com que tenha sido uma lesão corporal grave e não uma tentativa de homicídio, que é o que o Paulo está respondendo. Por quê? Qual que é a ideia? De que a Tatiana, ali naquele momento em que ela vai ao carro dela e depois retorna, que ele ficou inseguro com a situação, que ela poderia ter pego alguma coisa que ameaçasse a vida dele, e ele acabou arrancando com o carro e que, no vídeo, a defesa diz que os passos que ela dá atrás, ela acaba sendo atingida por ele. Então essa é a linha de que ela foi para o carro e não o carro foi, a ideia dele foi matá-la. Hoje, o que a gente tem? Um apanhado disso. Ele já cumpre, como você falou, 2 anos passam assim voando, vai dar agora no fim do mês de agosto, ele já está preso desde então. Então ele está numa cela onde ele trabalha e estuda, então ele já tem 2 anos aí e teria mais ou menos 1 ano para atenuar, né, para tirar um pouco aí se ele responder por tentativa de homicídio, aí pegar uns 10 anos de prisão, ele já teria cumprido 2, teria mais 1 ano, mais ou menos 3. Essa é a linha se o júri, né, porque a juíza está conduzindo tudo, mas é o júri que vai dar a cartada final, cabe recurso, vamos acompanhar, porque esse julgamento é um julgamento longo, é um julgamento extenso, tem várias testemunhas para serem ouvidas, aí tem perícia, tem os próprios policiais civis, né, então tem tudo para acontecer, o próprio Paulo para poder falar, a família dele disse que ele acabou não sendo ouvido durante todo esse tempo, a mídia não teria dado a ele voz, até porque ele não pôde ser ouvido, mas que ele escreveu carta tentando explicar o que teria acontecido, por que essa briga de trânsito chegou dessa forma, que ele estaria muito arrependido de tudo que aconteceu. Então a ideia é que esse julgamento aí se prolongue, se estenda, mas se for o entendimento, né, de que ele não teria tentado matar a Tatiana, aí sim ele já teria cumprido até um pouco mais pelo crime, entendeu? No caso da lesão e não da tentativa de homicídio. Então tem essas linhas aí, a defesa está apostando nisso, está apostando nas imagens, inclusive fala de perícia, fala que a própria polícia teria entendido assim, e então a gente vai aguardar o encaminhamento, a gente vai aguardar a condução de tudo, a gente não tem como dizer o que a Tatiana falou, a gente também não tem como dizer até o momento o que o próprio Cláudio falou, mas logo em seguida, quando abrir para a imprensa, a gente vai conseguir acompanhar todo o desdobramento e conseguir entender bem a logística e até ver como que os jurados vão se comportar diante de todas as informações que eles vão receber, porque os próprios policiais envolvidos nesse caso também vão falar, também vão ser ouvidos, e aí vai seguir essa linha para entender se Paulo vai continuar preso
ou não, vai depender mesmo de como que vai ser o entendimento e de que crime ele vai ser acusado. E aí um ponto, Vivi, com relação a essa questão da família, a gente ouviu a irmã dele, a gente ouviu o sogro dele e a gente ouviu a sogra dele. Eles falam que até então o Paulo tinha um comportamento de uma pessoa muito calma, de uma pessoa muito tranquila. Eles enviaram, inclusive, fotos à imprensa dele com a filha, de todo o cuidado que ele tinha com a filha. Ele fazia um contraturno, então mostrando que ele era uma pessoa calma e tranquila e que no momento de explosão acabou acontecendo isso, mas que não haveria aí nenhuma tentativa de matar a Tatiana. E aí a defesa já vem com a linha de que realmente a acusação, né, contra o Paulo, no caso, quem defende a Tatiana, já vem com a linha de que não, que realmente ele passou com o carro, com tudo, por cima dela. E aí foram as imagens que a gente viu. Na carta, inclusive, que ele divulgou para a imprensa também, Vivi, ele fala com relação ao filho dela que estava no carro. Foi uma imagem que chocou o Brasil, todo mundo fala, porque a gente vê o menininho, o garotinho, sentado na calçada ali, em frente à casa da Tatiana lá no Lago Sul, e aí muitas pessoas ficaram chocadas, né? Imagina o filho ver a própria mãe sendo atropelada. E aí ele diz na carta que ele chegou a alertar a Tatiana que não era para continuar com os insultos e com a agressão, que era para respeitar o filho, para respeitar a criança. Mas aí a gente fica naquela situação que a gente alerta aqui, Vivi, sempre. Briga de trânsito, gente, não se envolve em briga de trânsito. Eu acho que isso serve de alerta para todos nós, porque nós sabemos que, como a família dele disse, era uma pessoa calma e de repente está numa briga ali. Então, brigou com você no trânsito, segue seu caminho, segue para sua casa, não vai atrás, não segue, não continua, né? A gente não sabe do que nós somos capazes como seres humanos. De repente a gente é uma pessoa tranquila, mas está ali numa situação, né? Uma buzinada, ele disse que ela buzinou para ele, que ela deu farol para ele, que ela quis passagem e que depois que ela passou, ela continuou chamando ele para ir atrás dela. Então, assim, não caia no insulto, não caia em provocação. A gente já alertou aqui, não só de situações que podem terminar assim, porque a gente vê o quê? 2 famílias destruídas, né? Uma família de uma pessoa que tinha uma vida que cuidava ali da filha, que trabalhava e que seguia, que estava num dia comum, que de repente está atrás das grades, ele está em uma cela especial. Eu acho que eu já até cheguei a comentar sobre isso aqui, pelo fato dele ser um advogado, lá ele estuda, lá ele trabalha. Mas ele está privado de liberdade desde então, e a Tatiana também ficou privada de liberdade porque ela precisou passar por várias cirurgias, né? A gente chegou aí várias vezes lá na casa dela, chegamos a conversar com familiares dela. Então, uma situação aí que sim, poderia ter sido evitada, não precisaria ter sido acontecido do jeito que aconteceu, se um dos dois, né? Ou se os dois tivessem dito assim, chega, não vamos seguir com essa briga. Então fica a dica aí que a gente sempre dá esse alerta, não só nesses casos que podem terminar de maneira grave como este, outros que a gente já noticiou que terminaram em morte, porque a outra pessoa tinha uma arma e acabou atirando, ou até mesmo a situação que eu já falei hoje no jornal, quando a gente falou lá dos problemas em Taguatinga, uma batidinha, você desce para querer tirar satisfação e é um assaltante que levou o carro da mulher lá, que tinham as 2 mulheres dirigindo. Então, assim, briga de trânsito, gente, eu falo por mim, Vivi, porque às vezes a gente se altera, a gente depois fala assim, gente, que besteira, o que eu fiz? Então, teve uma confusãozinha, deram um alerta para você, sinal de farol, qualquer coisa, não para, não, pede desculpa, você tá errado, pede desculpa mesmo assim, você tá certo, pede desculpa mesmo assim e segue seu caminho. Então, sobre o caso em si, a gente segue aqui no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, acompanhando, aguardando que a assessoria entre em contato com a imprensa, tem vários veículos aqui, esperando por esse momento em que as portas vão ser abertas e a gente vai poder acessar para ouvir o que a próxima testemunha tem a dizer, já que neste momento quem está sendo ouvido é o Cláudio, o marido dela, como testemunha, mas que nas imagens a gente vê que ele, de certa forma, participa ali de toda a situação, não desde o começo, já que ela vem dirigindo de um outro ponto do Lago Sul com o filho, mas quando chega ali na casa deles e ela comenta, né,
que tinha acontecido alguma coisa, uma briga de trânsito, e aí ele entra como uma outra pessoa, uma terceira peça ou quarta, se a gente considerar a criança, dentro desse quebra-cabeça que terminou aí numa fatalidade e por pouco não tirou a vida de alguém. Vivi, é mais ou menos isso, a gente segue aqui acompanhando e você pode nos chamar a qualquer momento. O próprio tribunal está dando atualizações aos poucos, né? Não são atualizações de tudo, mas está postando em uma rede social os horários, quem está depondo, quem não está, a juíza que está acompanhando esse júri. Então, o próprio tribunal tem feito essas atualizações de forma online, mas a ideia é que a imprensa possa seguir acompanhando de forma presencial. A gente fica por aqui, qualquer atualização você pode nos chamar e eu espero que eu também possa chamá-los caso tenha alguma novidade, enquanto a gente ainda esteja ao vivo com o nosso primeira edição no ar. Vivi? Claro, Vivi, olha, esse espaço aqui está aberto a qualquer momento, você pode chamar a gente se tiver alguma novidade. Sabe que a orientação mais importante foi essa que você comentou, né? Da gente realmente, num momento de briga de trânsito, a gente se esquivar. Tá errado ou tá certo, pede desculpa. Eu costumo falar que mesmo quando a gente tá certo, a gente se desculpa. Mas é claro que às vezes a gente está numa situação em que você não tá tão tranquilo, como falou, né? Ela é calma, não esperava passar por uma situação como essa, mas a gente nunca sabe como que a gente pode reagir. Então é um treino, né? É um treino, a gente, num momento ali em que a gente fica com o coração mais acelerado, a gente tentar respirar e se acalmar para deixar a situação continuar e evitar como essa daí. Porque é tão chocante, você comentou ali, o filho da Tatiana, na época ele tinha 8 anos de idade e aquela cena, ela é muito angustiante, né? Ver ali o desespero que ele fica vendo a mãe sendo atropelada, realmente deixa a gente com o coração partido, independentemente de como começou essa briga no trânsito. No momento que ela começou, depois houve toda uma perseguição. E aí eu quero te perguntar, você está falando que toda essa atualização está sendo feita, inclusive o tribunal passa essas informações direitinho, mas a previsão é de que esse julgamento ele vá até amanhã, Vivi? Olha, Vivi, inclusive você falando aqui, eu vou até entrar para ver se a gente tem alguma novidade, né? Que eu acabei ficando off aqui para ver se tem alguma informação nova aqui sobre o caso, mas é um julgamento longo, Vivi. Ele pode ir até amanhã, sim. Aí até a noite seguindo, né? Então não tem hora para terminar, não. Eu estou buscando aqui se tem alguma atualização, mas pelo que tudo indica, realmente segue com o depoimento do Cláudio. Vivi, isso que você falou, eu penso assim, imagina para essa criança, é uma imagem que não sai mais da cabeça. Independentemente da situação, do que aconteceu antes, é assim, chocante. Foi chocante para quem viu e foi chocante muito mais, né? Uma memória aí que essa criança não vai tirar da cabeça nunca mais. Então a gente fica pensando, por que não acabou antes, né? Por que alguém não disse, não, eu não quero essa briga? Ou até mesmo o Paulo não ter ido até lá, porque ele também acabou com a vida dele, de certa forma aí, privado de liberdade. Ele também tem uma filha, também tem uma criança que precisava dos cuidados e da presença de um pai. Então a gente fica pensando, por que alguém não disse não lá atrás? E como você falou, Vivi, infelizmente a gente não sabe quais são nossas reações. Eu acredito que todo mundo que está assistindo aí já passou por alguma situação de trânsito e a gente sabe, como você falou, nosso coração ele acelera. É uma coisa louca, a gente perde o controle da gente. Então a gente tem que manter o equilíbrio e é dia após dia mesmo. É cada dia um exercício, né? Você sair de casa e falar assim, não, eu vou manter a calma e numa situação corriqueira, todo mundo passa por isso, né? Num deslocamento ou até mesmo quem passa mais tempo no trânsito. Então uma situação que a gente fica assim, por que alguém não disse não lá atrás, né? Por que ela não passou logo, se ele estava atrapalhando o trajeto dela, ou se não, por que ele foi atrás dela? A gente fica assim, meu Deus, por que alguém não evitou essa situação, né? E essa situação poderia ter sido muito mais trágica, foi trágica já o suficiente para deixar um alerta para todos nós, né? Como que os jurados vão entender aqui? Porque tem ali a imagem, você tem as duas visões da imagem, né? Quando a gente ouve a defesa do Paulo e a gente observa, você olha ali, você fica, nossa, será mesmo? Será mesmo? Não que ela tenha se jogado, mas será que ela estava em um ponto que ele não poderia evitar ao sair? Será que ele estava mesmo com medo e queria fugir? Por que alguém não falou, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso antes? Entende? É toda aquela situação do calor, da emoção, da loucura que a gente sai do equilíbrio, né? Existe uma linha tênue de equilíbrio e a gente
sai dessa linha e perde o controle. E aí os dois, sem antecedentes criminais, acabam entrando numa tragédia. Então fica realmente o alerta, Vivi, fica essa situação de um filho. Pense muito antes de agir. Eu tô dando essa lição para mim também, porque eu acho que é uma lição que a gente tem que se dar, porque a gente tem que evitar situações que podem ser evitadas. É o que poderia ter acontecido naquele agosto lá, 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. É uma situação que não precisava nenhuma família estar passando por isso e que pode servir aí, já que aconteceu, Vivi, de alerta, né, para que outras famílias não passem pelo mesmo. E aí a gente tem que pensar como é que esses jurados vão entender, como é que essas 7 cabeças pensantes vão analisar esse vídeo. Esse vídeo vai ser visto da maneira que a defesa do Paulo alega e afirma que não houve a intenção de atropelamento, que ele apenas queria fugir do local, que ele se deu conta da besteira que estava acontecendo ali, falou vou embora e acabou tendo a Tatiana no meio do percurso, ou realmente como a defesa da Tatiana, a defesa do Cláudio, de que eles estavam ali e que no calor ele acabou passando com o carro por cima dela. Então são 2 linhas, é uma situação muito difícil. Eu também não gostaria de estar na pele desses jurados, porque eles têm essa missão de ter esse entendimento, de fazer essa avaliação que o judiciário em si, que a juíza que está lá coordenando isso, não vai bater o martelo, eles é que vão dar esse entendimento. Então, Vivi, fica assim esse alerta, a gente continua aguardando qualquer atualização, qualquer movimentação diferente aqui. A gente tem até uma assessora aqui da própria família que está aqui do lado, tô dando uma olhadinha para ela para ver se tem alguma novidade. O Cláudio segue falando, então por enquanto realmente nenhuma atualização, a gente vai esperar que a gente possa entrar, Vivi. Qualquer coisa é só chamar, e qualquer coisa eu chamo vocês de volta aí. Tá combinado, essas notícias aí quentinhas mesmo, que está apurando o tempo inteiro, e é isso, serve realmente como um exemplo para todos nós, como você estava falando, porque poderia ter acontecido com qualquer um, essa angústia ali, essa raiva na hora de uma fechada, na hora de uma briga de trânsito, mas para que a gente realmente tenha que pedir, a gente tem que pedir diariamente para que a gente tenha uma tranquilidade na hora em que algo como isso daí acontece, para a gente saber agir certo na hora certa, porque depois que passa, aí vem o arrependimento. Só que como um caso desse daí, já não adiantou mais, né? Graças a Deus a Tatiana está viva, ela ficou com algumas sequelas, mas ela está podendo ver o filho crescer, tá junto. Mas olha só o transtorno que todos passaram ali, que eu tenho certeza que depois que passa, vem aquele arrependimento, aquela vontade de falar, meu Deus do céu, por que eu não agi diferente há uns minutos atrás, né? Então que a gente realmente possa ter ali um equilíbrio emocional, né? Assim, respirar na hora da raiva para saber agir da melhor forma. Obrigada, viu? A gente continua nesse assunto aqui. Qualquer coisa pode chamar a gente. Bom, e você, hein? É desses que gosta de uma aposta? Gostam de uma aposta? Pois então, gente, tem novidade no setor, viu? O governo publicou no Diário Oficial as regras que regulamentam as apostas esportivas. Então, as empresas vão ser taxadas em 18%. E aí o repórter Murilo Fagundes tem os detalhes para explicar melhor para a gente, né, Murilo? Como é que vão ser essas novas regras? Já estão valendo? Oi, Vivi, já está valendo sim, viu? É uma medida provisória, começa a valer então de imediato, mas o Congresso Nacional precisa analisá-la em até 120 dias para continuar valendo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Essa medida do governo é mais uma medida para aumentar a arrecadação aí nos cofres públicos do governo federal e deixar as contas no azul nos próximos anos. As empresas conhecidas como bets serão taxadas em 18%, como você falou, sobre a receita bruta. O que isso significa? Depois que os apostadores, então, depositam seu dinheiro, fazem as apostas nos jogadores que acham que vão se dar melhor ali nos jogos, depois de tudo isso, depois do dinheiro ser depositado, aí sim esses 18% vão ser aplicados sobre a receita bruta das bets, das empresas aí de apostas esportivas. Cálculos do Ministério da Fazenda apontam que o governo pode ganhar até 2 bilhões de reais em 2024 com essa regulamentação e o valor pode crescer ainda mais nos outros anos. Essa estimativa pode chegar até a 12 bilhões de reais nos anos seguintes. A medida provisória, Vivi, traz ainda uma série de proibições
para pessoas que apostam, né? Para essas pessoas que participam das apostas esportivas. É o caso de agentes públicos ligados a essa regulação, de pessoas com acesso aos sistemas das bets e também aqueles que podem influenciar o resultado dos jogos. Pessoas ligadas ali, por exemplo, a times de futebol. A gente lembra até que existe uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados, para investigar algum tipo, né, de influência negativa. Já há até inquéritos abertos sobre pessoas que usam aí as apostas esportivas para lucrar dinheiro de forma ilegal. A medida provisória obriga ainda que as bets promovam ações contra o vício em jogos, com a conscientização então dos apostadores. Tudo isso já começa a valer com essa medida provisória aí, que, como eu disse, terá 120 dias para ser avaliada, analisada pelo Congresso Nacional. As empresas de apostas esportivas que não seguirem as regras da medida provisória podem ser multadas entre 0,1% e 20% sobre a arrecadação da empresa, com um limite de até 2 bilhões de reais. Então é uma medida importante que o governo então publica hoje, terça-feira, dia 25 de julho, e a gente precisa esperar para ver qual que vai ser a reação do Congresso Nacional. Vivi. Obrigada, Murilo. E olha, a partir de hoje, os restaurantes comunitários recebem pagamentos por meio do Pix. A novidade foi divulgada no Diário Oficial. Atualmente, existem 14 unidades espalhadas pela capital do país e elas servem refeições de segunda a sábado. O almoço custa R$1 para o público em geral e é de graça para a população em situação de rua. E além disso, tem o café da manhã, que é servido ao custo de 50 centavos. No mês passado, a oferta de refeições foi ampliada em alguns restaurantes. E a primeira unidade a adotar as mudanças foi a do Recanto das Emas, que tem janta, inclusive, viu? E abre aos domingos. Então, ficou uma facilidade a mais aí para o pessoal poder ir para o restaurante comunitário. E olha só, o que está bombando nas redes sociais, hein? É aquele momento de chamar o Davidson Santos, que está sempre ligado em tudo e conta pra gente. Pra quê? Pra gente não ficar boiando naquela conversa com os amigos, né? David, boa tarde pra você. Olha só, quer dizer que as nossas capivaras viralizaram o mundo afora e ainda foram comparadas com cangurus. Explica pra gente que história é essa. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que assiste o SBT Brasília direto de casa ou de qualquer lugar. Pois é, o Brasil ontem estreou com grande estilo, 4-0 em cima do Panamá. E aí, um brasileiro que mora lá na Austrália, inclusive, o Gustavo Melos, que é filmmaker, ele viralizou por conta de um cartaz tipo esse: capivara é melhor que canguru. Ele entrou no estádio com essa folha, acabou ali que abrindo esse cartaz e atrás do gol, a gente vai ver até imagens que a gente tem aí, ele acabou pendurando esse cartaz ali atrás, na lateral do gol. Olha ele entrando no estádio e olha lá, atrás ali da lateral do campo, acabou colocando, e isso viralizou nas redes sociais, virou até tipo grito de guerra, vamos dizer, virou até hino do Brasil, falando aí que a capivara é melhor que o canguru. Vamos ouvir um pedacinho então desse hino, a gente tem um trechinho aí desse hino que virou agora o hino oficial da torcida brasileira, pode rodar. A capivara é melhor que o canguru. Vai tomar. A capivara é melhor que o canguru. Vai tomar. A capivara é melhor que o canguru. Ô, David, vou te contar, a internet é maravilhosa, o brasileiro mais ainda, né? Impressionante. Como você fez aí, adorei também a sua faixa. Falando em brasileiro, também te adoro. É impressionante sua criatividade. Traz, inclusive, pra gente aqui essa faixa. E é o seguinte, o pessoal ainda coloca isso depois como um hino, gente. Futebol vale tudo, né? Maravilhoso. Sim, vale tudo. E inclusive o que me chamou a atenção também, Vivi, é a quantidade de brasileiro que está na Austrália para poder acompanhar a Copa do Mundo Feminina. Muito brasileiro já fazendo bagunça lá na Austrália. A energia do brasileiro é diferente, né? Onde tem brasileiro... Olha a bagunça, que bagunça gostosa. Eu queria estar aí no meio. Me leva, o SBT, para a próxima Copa para a gente poder fazer essa bagunça aí. E tem mais assunto por aqui, viu, Vivi? Ficou o pedido aí, é isso mesmo. Até imaginei que isso pudesse ser por aqui, porque ontem a gente mostrou que muita gente estava ali, inclusive na 413, num barzinho, 8 horas da manhã, em vez de tomando café, tomando cerveja, né? O pessoal adora. Mas não, gente, o povo tá lá mesmo, né? Guarda dinheiro, põe, junta tintim por tintim, mas vai lá acompanhar o Brasil em campo.
Pois é, você falou que tem outro assunto, que é o seguinte, Dave. A gente tá falando muito aqui sobre o filme da Barbie, né? Tá dando o que falar. Essa boneca aí cheia de glamour, tem mexido com a imaginação da galera. Cada um se arrumando mais que o outro para ver quem vai aos cinemas ali com looks mais chamativos, diferentes. Todo mundo trabalhado no pink, mas quer dizer que rolou até barraco durante o filme. Conta aí melhor. Pois é, né? O brasileiro também é conhecido às vezes por, né, fazer barraco. E não é diferente no filme da Barbie. Vou deixar meu cartaz aqui no chão, daqui a pouquinho eu pego ele, para falar sobre essa briga que aconteceu. A gente vai rodar imagens aí desse momento que tá viralizando nas redes sociais. Tava lá passando as cenas pós-créditos e aí chegou a mulher, ela dá um baita de um empurrão na menina, ela se levanta ali depois. E aí essa confusão toda aconteceu após a sessão de um filme. Segundo a moça que agrediu a menina aí, que foi caída, que foi jogada nas cadeiras, ela disse que estava xingando a neta dela. Já a menina postou nas redes sociais, né, que estava aí assistindo o filme nesse final de semana e tudo mais. Ela chegou atrasada, aí ó, a declaração da própria menina agredida. Olha o esbarrão que ela levou na cara dela aí, caiu em cima das cadeiras. E ela falou, olha, eu cheguei atrasada, essa família estava sentada nas minhas cadeiras, eu esperei eles saírem, a neta ou a filha, a gente não sabe ainda afirmar, ela estava falando muito alto, estava assistindo vídeos ali no celular na maior altura, como se estivesse em casa, e aí ela falou, vou ligar para informar a polícia de que tem uma menor de 12 anos assistindo aqui o filme. Acabou que a polícia também foi parar lá no cinema. Vamos ver agora com áudio essa briga, vamos rodar aí também. Ela tá maltratando minha neta desde a hora que ela chegou aqui. Olha minha neta. Eu tô chocada. Gente, eu fiquei chocada. O Dave, eu cheguei a ver essas imagens aí ontem. Falei, meu Deus, o que aconteceu para deixar o povo tão irritado no meio do filme da Barbie, né? E a gente vê ali já as letrinhas subindo e esse povo nervoso. Meu Deus do céu. Ainda bem que você explicou pra gente o que foi que aconteceu. Pois é, Vivi, mas o bom não, né? Não tem bom nessa história, né? Que a menina acabou apanhando, mas só que o filme já tinha terminado, ainda bem, né? Não foi no meio do filme ali, todo mundo conseguiu aproveitar. Brincadeiras à parte, parece que a menina tá tudo bem, ela levantou ali, acabou caindo em cima das cadeiras mesmo, e ela veio fazer esse desabafo, porque tava em tudo quanto é lugar nas redes sociais, o filme da Barbie que, né, a gente comentou muito aqui nos últimos dias, mas que chamou a atenção da maneira diferente aí. Aí vale lembrar também aquele recado que a Vanessa Vitória acabou de dar, né? Vamos respirar fundo também, eu acho que vale até pra filme também. Respira fundo, pensa 2 vezes antes de levantar e dar uma mãozada assim numa pessoa. Não, sem dúvida. Imagina que safanão que ela levou ali. Graças a Deus que não aconteceu nada ali mais grave. Porque, como você falou, ela podia ter caído, batido a cabeça. Enfim, a gente estava falando aqui sobre isso. Né? Respirar fundo aí serve para qualquer situação. Porque, às vezes, numa situação como essa daí, que era para ver um filme, imagina se alguém ia ficar irritado nessa hora. Aí acaba ficando nervoso, bate na outra, cai de mau jeito. Podia ter acontecido algo sério ali, né? Dave, obrigada, viu? A gente te espera aqui sempre. Um beijo para você. Tchau. E olha só, gente, a música brasileira perdeu. No mesmo dia, 2 das melhores cantoras da chamada era do rádio, Leni Andrade e Doris Monteiro. As 2 artistas moravam no Rio de Janeiro e morreram ontem. Leni Andrade esbanjava vitalidade no palco. Nascida no Rio de Janeiro, ela começou a carreira cantando em programas de rádio e também na noite. Mas o sucesso só veio após temporadas no exterior. Nos Estados Unidos, onde morou, se tornou amiga de Tony Bennett, com quem chegou a fazer um improviso. Eu estava cantando Wave, como sempre eu canto em português. Quando eu entrei na segunda parte da primeira vez, era a cidade, ele entrou cantando comigo em inglês. Leni cantou bossa nova, samba, mas se encontrou mesmo no jazz. A cantora de 80 anos vivia no retiro dos artistas e recentemente precisou ser internada para tratar uma pneumonia, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. Nas redes sociais, a amiga Zezé Mota lembrou que Leni Andrade já levou a música brasileira a 48 países. É consagrada internacionalmente. Que infelizmente já não há aquele papo furado todo fim de noite. Doris Monteiro também partiu na manhã desta segunda-feira. A cantora e atriz de 88 anos morreu de causas naturais em casa, ao lado da família no Rio. Ela chamava a atenção pela voz suave e gravou 15 discos, o primeiro em 1951.
Seu enorme sucesso a levou ao cinema, onde participou de 10 filmes. Esteve nos palcos até o início da pandemia, com o show As Divas do Sambalanço, ao lado de Eliana Pittman e Claudete Soares. A cantora Alcione também usou as redes sociais para prestar homenagens. Os improvisos de Leni e o romantismo de Doris são joias que se perpetuarão no coração dos brasileiros. As duas cantoras trilharam caminhos semelhantes. Vieram de uma época em que o talento musical era transmitido pelas ondas do rádio ou discos na vitrola. Com o tempo se adaptaram aos novos meios de comunicação e se mantiveram sobre os palcos com o mesmo entusiasmo que encantou gerações. Roberto Menescal foi um dos compositores que fez parceria com Leni e Doris Monteiro. Eu gravei com todas elas, com as duas. A Leni deixou uma gravação de uma música minha que é a gravação que eternizou essa música. Ela gravou a música Rio, Rio que mora no mar, né? E a Doris, eu conheci, eu tinha uns 16 anos quando eu a via na televisão. Depois nos conhecemos, ela também gravou muitas músicas minhas. A despedida a essas duas grandes vozes será no Teatro Municipal do Rio. Escrever meu samba, me perdi de mim. Não achei mais nada, o que vou fazer? Por um solar pode sentar, fica à vontade, te deu saudade. Vamos atualizar agora o caso do Jacob Vieira da Silva, aquele PM aposentado que foi encontrado morto dentro de uma cisterna numa chácara na cidade ocidental. Um laudo apontou que o PM aposentado foi estrangulado e levou 2 tiros. Vamos entender mais sobre essa história? Quem vai conversar com a gente trazendo agora esse caso é a Vanessa Vitória, que volta aqui para poder falar para a gente, porque você conversou com uma advogada que cuida desse caso, né, Vivi? Oi, Vivi, voltamos exatamente agora com esse assunto que também chamou muita atenção aqui no Distrito Federal. Conversei com ela, Vivi, e olha, a situação ainda é um pouco misteriosa, para não se dizer muito misteriosa. Por quê? A gente ainda não sabe, existem algumas suspeitas, mas por enquanto só suspeitas mesmo. Você falou sobre o laudo, Vivi, esse laudo ele ainda não é o definitivo, tá? É aquele preliminar, mas que já aponta, sim, que o PM aposentado de Goiás, ele levou 2 tiros na cabeça e também ele antes disso foi estrangulado, Vivi. A advogada, ela estava contando que na cisterna, né, onde ele estava enterrado, na casa, inclusive, do Bruno, eu vou contar já quem é o Bruno, quem são esses suspeitos, mas ele teria tido o corpo amarrado em uma viga muito pesada. Seria ali para ele ser jogado e não boiar. Inclusive, ela também comentou que no fim de semana teve uma festa lá nessa chácara. O Bruno não mora nessa chácara não, mas ele tem alguns animais e cuida desses bichos ali. E teve uma festa e depois disso os vizinhos, né, uma chácara muito grande, 20 mil metros quadrados, começaram a desconfiar de um cheiro estranho e o Jacó desaparecido, e aí o pessoal resolveu chamar a polícia para investigar e aí descobriram que realmente ele estava morto e enterrado ali, e aí esse laudo preliminar do IML realmente identificou essa causa-morte. A gente vai seguir esperando o resultado definitivo para saber se teve algum outro tipo de violência, porque o corpo já estava em estado de decomposição, já estava ali deteriorado pelo tempo do desaparecimento dele. Então a gente conversou com essa advogada, ela representa a família da esposa atual, ela representa a esposa do Jacó, com quem ele vivia atualmente. Inclusive, ela me contou também, Vivi, eu perguntei para ela o seguinte, e aí, ele estava desconfiado com algum tipo de suspeita, algum tipo de ameaça? Ela falou que ele comentou com a esposa dele que ele estaria sendo extorquido, que essa linguagem dele é que alguém estava tentando tirar dinheiro dele, que ele teve esse comentário, sim, olha, eu estou sendo extorquido, mas ela não viu muita maldade nisso e não deu prosseguimento a esse assunto e ficou por isso mesmo. Para a advogada dela, o interesse todo aí seria por causa da licitação, seria tirar o Jacó da licitação do transporte ali no entorno, né?
que seria de transporte escolar e também veículos, né, que circulam ali na região. Então seria retirar o Jacó disso. Mas tem muito a ser investigado, inclusive pela polícia, para entender aí o que mais pode ter motivado, se ele foi morto por uma pessoa ou mais de uma, já que tem a suspeita de um sócio do Bruno. Eu vou tentar explicar, vou chamar a advogada para ela contar um pouquinho da situação, e aí quando a gente voltar, eu vou dar um apanhado aí, vou explicar direitinho o Bruno, o Matheus, qual a posição dele aí, dos dois, nessa história chocante aí desse crime contra esse PM. Vamos ouvir a doutora primeiro, vamos lá. A pessoa de Jacó não era padrasto do Bruno. O Bruno nunca foi enteado do Jacó, nunca morou na sua casa, nunca manteve uma relação familiar. O que se sabe é que, afirmativamente, é que ele é irmão de uma filha biológica de Jacó, por parte de mãe. E alguns anos atrás, uns 4, 5 anos, ele trabalhou durante um tempo com Jacó, nos negócios de Jacó, e passou a fazer parte dos trabalhos que Jacó desenvolvia, em especial após a sua reforma na Polícia Militar. Segundo ponto, que Jacó não era agiota e nem quando morreu estava sendo agiota. Jacó, durante sua carreira militar, muitas vezes, eu acredito que ele teve momentos de emprestar dinheiro para um colega, para uma pessoa ou outra, mas não era essa a sua vida, nem a sua principal renda. Ele, ultimamente, vinha trabalhando nessas associações, nessas cooperativas de trabalho com transporte escolar, intermunicipal, urbano, semiurbano, nos municípios aqui da região. Então, a sua renda, a sua vida, seu trabalho era em torno desse trabalho de licitações nos municípios e prestação de serviço de transporte, em especial transporte escolar, transporte urbano e semiurbano, de vans e às vezes micro-ônibus, e ele vinha já um bom tempo trabalhando com isso. No dia do fato, no dia do desaparecimento dele, no dia 10, havia ocorrido uma licitação em Planaltina de Goiás, e que nesse dia, em tese, era para ocorrer a vistoria dos veículos, para cumprir o contrato que esse grupo de amigos, de pessoas ligadas a ele, dele, dessa cooperativa, para executar esse contrato em Planaltina. Então, um certo momento lá do dia, por volta de 12:30, 1h da tarde, começou a ter um conflito de informações a respeito do local exato onde iria ocorrer a vistoria. Um grupo de motoristas levou os veículos para a cidade ocidental e outras pessoas dirigiram-se para Planaltina. Ele saiu de casa num Ford Ka branco e no fim do dia a família já detectou que ele estava sem responder o telefone e foi começar a dar uma busca aí. Gente, esse caso, Vivi, como você falou, ainda é cercado de mistério, né? Porque a polícia não tem passado para a imprensa o andamento sobre as investigações, mas algumas informações extraoficiais apontam que alguns familiares do Jacob podem estar, inclusive, entre os suspeitos, né, Vanessa? E o que chama a atenção também é o fato de que o PM, ele tem um grande patrimônio, apesar de não ostentar, ele era um milionário, né, Vanessa? Então, Vivi, foi justamente isso. A advogada acabou explicando aí um pouquinho do Bruno, porque ela disse que saíram várias notícias de que o Jacó seria o padrasto do Bruno, mas que essa não seria a situação, não. Que o Jacó teria tido um envolvimento com a mãe do Bruno, lá no passado dele, e desse relacionamento extraconjugal, ele teve uma filha, que inclusive teria sido registrada por esse marido dela na época. E aí ela só foi reconhecida a paternidade, ele sabia que ele tinha essa filha, que era a filha dele, mas só veio a ser reconhecida depois, anos depois, com ela já adulta. Então, ela fala que o Bruno não seria enteado, mas sim o filho de alguém com quem ele se relacionou. E aí ele trabalhava junto, eles trabalharam juntos, tinham uma confiança, sim. Inclusive, nesse dia, a advogada conta que o Bruno e esse Matheus é um sócio do Bruno, que teria sido apresentado pelo Bruno ao Jacó em torno de 3 meses. Então, assim, teriam sido as duas pessoas com quem o Jacó teria tido
contato antes de desaparecer. Então, qual que é a suspeita aí, né? Eu até perguntei, eles são considerados foragidos? O Bruno e o Matheus, eles são considerados foragidos? Ela disse que ainda não, porque não há um pedido, mas que a viúva, inclusive, estaria muito insegura, né? Claro, diante de uma situação dessa, o marido dela foi morto, então fica uma insegurança, não sabe quem foi efetivamente, mas a suspeita segue com esses dois. Com relação ao patrimônio, Vivi, eu também questionei isso com ela, quando a gente conversou, eu falei, mas saíram várias notícias de que ele teria muito dinheiro. O que ela reforça foi o que ela realmente acabou de dizer. Ela falou, olha, eu sei, a gente sabe que quando ele estava na ativa, ele emprestava pequenas quantias ali dentro do quartel, entre os militares, coisa comum entre eles, ela disse, mas não patrimônio gigantesco. Eu até perguntei sobre imóveis, né, que cogitou-se aí. Ela, a advogada da esposa, nega, Vivi, diz que não tem conhecimento. Agora, a gente precisa seguir acompanhando essa apuração, essa investigação, para poder entender se realmente tinha esse patrimônio estimado e se tinha, e se a esposa não sabia, se isso daí estava oculto até para ela. Então, a gente vai seguir acompanhando isso, Vivi, e trazendo atualizações sobre esse caso ao longo dos nossos jornais aí. Eu volto com você. Combinado. Obrigada, viu, Vanessa? E olha, gente, a Polícia Civil resgatou cachorros e pássaros em situação de maus tratos. Em Taguatinga foram apreendidos 8 cachorros e 30 pássaros silvestres que estavam em situação de risco. A gente vai acionar agora de novo a repórter Kátia Gomes, que ela tem mais informações aqui pra gente, né, Kátia? Para contar como é que tá esse balanço da operação que começou hoje. Oi, Viviane. Olha, na verdade, essa operação aconteceu ontem e foi apenas na casa de um idoso de 60 anos em Taguatinga, né? Eles chamaram de operação porque eles já tinham tentado fazer a apreensão desses animais diversas vezes, né? O IBRAM, que é o Instituto Brasília Ambiental, mas infelizmente não tinham conseguido localizar o dono dessa casa. Então, o IBRAM acionou a Polícia Militar, que fez aí a Polícia Civil, que fez uma grande operação, foi até a casa desse idoso de 60 anos e lá encontrou vários cachorros em situação ali precária. Os animais estavam sem se alimentar direito, alguns estavam desnutridos e também diversos pássaros silvestres, que inclusive alguns já estavam ali praticamente mortos, né? Além disso, a casa estava bastante suja. Para explicar melhor sobre essa operação da Polícia Civil, da DEMA, que aconteceu ontem, eu vou conversar agora com o delegado Douglas Fernandes, que está à frente, né, de toda essa operação. Delegado, então, o IBRAM, né, que é o Instituto Brasília Ambiental, já tinha tentado localizar o dono desses animais 10 vezes. Eles não conseguiram localizar e pediram, então, a ajuda da Polícia Civil para que fosse feita a apreensão desses animais. Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Exatamente, Kátia. A gente tem essa parceria junto com os órgãos ambientais. Então, o Instituto Brasília Ambiental já tinha ido à residência desse idoso por cerca de 10 vezes e nunca conseguia localizá-lo. Já havia aplicado multas, porque já tinha a qualificação dele, em mais de R$20 mil, tendo em vista a situação que estava a residência. Então, na data de ontem, desencadeamos essa operação Tolerância Zero. Então, toda a equipe da DEMA compareceu nesse endereço, fomos até lá, ele não estava, mas fazendo algum trabalho de investigação de inteligência ali nas redondezas, conseguimos localizá-lo em um quiosque próximo, onde ele se dizia trabalhar. Fomos até a residência dele, ele autorizou a entrada no local e lá realmente a situação encontrada foi lastimável, né? Havia muitas fezes no local, um dos cachorros, eram 8 ao todo, um deles estava preso dentro de um quarto escuro, sem alimentação, todos estavam sem alimentação, os pássaros, 31 pássaros silvestres, estavam com as gaiolas muito sujas, sem alimentação e com pouca água. Então, em razão disso, foram todos esses animais, né, recolhidos, né, os passarinhos foram entregues nos CETAS vinculados ao IBAMA para que eles sejam tratados e aqueles que possam ser liberados para viver em natureza. E os animais, os cachorros, tendo em vista que os abrigos, por serem, segundo relatado pelo próprio autor, animais utilizados para realizar caça, não poderiam ser misturados com outros animais
domésticos. Então, por essa razão, eles foram entregues aos filhos desse autor para que fiquem na guarda desses animais e cuidem desses animais enquanto há uma determinação judicial. Delegado, a gente percebe, inclusive, pelas imagens que a Polícia Civil fez ali, que tinha gaiola dentro do quarto, na sala, espalhada por toda a residência. Qual que era a situação desse homem? Ele morava ali sozinho com esses animais? Ele justificou por que ele criava tantos bichos, assim, de uma situação, né, uma situação precária, porque ele não tinha condições de cuidar, de fato, desses animais. Por que ele estava abrigando tantos animais na residência? Bom, ele reside sozinho, Kátia, e até em contato ontem com os filhos, esses disseram que tinha 5 anos que não ia na residência do pai. Então, a casa, ele se apresenta como um acumulador, né? A casa estava realmente muito desorganizada, com gaiolas, como você bem disse, em todos os ambientes da casa e sem um cuidado devido. Os cachorros, alguns estavam até com algum tipo de cuidado, mas era possível ver que alguns estavam também desnutridos. Agora, os pássaros silvestres estavam numa condição ainda mais lastimável, alguns realmente à beira da morte, e ele não conseguia explicar por qual razão ele acumulava tantos passarinhos e não realizava o devido cuidado. Tanto que os vizinhos também realizaram algumas denúncias pelo fato de que ele não ficava em casa. Então, deixava os animais lá, a Deus dará, e os passarinhos também, e, infelizmente, ia lá de vez em quando apenas para dormir e não dava o devido cuidado desses animais. Também nessa casa foi localizada uma arma de fogo, uma garrucha, uma arma de fogo antiga, e alguns medicamentos de uso veterinário, que ele mesmo disse que não levava esses animais no veterinário, sendo que ele fazia o tratamento, se assim podemos dizer, desses animais com aplicação de medicação. E um detalhe, como o senhor disse, ele disse que utilizava os cães para caça. Exatamente. Então, os cachorros, um tipo de raça que é específica para a utilização de caça. Então, também na residência, além dessa arma de fogo do tipo garrucha, foi encontrado um rifle que é municiado com chumbinho, né? Então uma arma de chumbinho, que ele alegou que utilizava para realizar essa caça de animais nas matas aqui da região do Distrito Federal e do entorno. Agora, delegado, o que acontece com ele, né? Ele deve responder, a gente sabe que nesse caso as pessoas geralmente não costumam ficar presas por esse tipo de crime, mas responde, porque hoje é sim já considerado crime maus tratos a animais. Exatamente, Kátia. É bom você ter feito essa pergunta, porque o maus tratos a animais, quando se trata de cães e gatos, houve uma mudança na lei, então a pena foi aumentada. Então a pena hoje passou de 2 a 5 anos de prisão. Então, por essa razão, ontem mesmo ele ficou preso em flagrante sem direito à fiança. Os maus tratos a qualquer tipo de outro animal tem uma pena de até 1 ano, de 3 meses a 1 ano. Então, além desses 2 crimes, ele também foi autuado em flagrante pelo fato de que ele estava com essas aves silvestres sem uma autorização do órgão ambiental. Então, por essa razão, também foi imputado um crime de manter esses pássaros em cativeiro, que tem uma pena de até 1 ano de prisão também. É importante esse alerta, né? Porque geralmente a gente sempre, quando a gente noticiava, a gente via que nesse tipo de situação a pessoa não ficava presa, respondia ali, assinava um termo circunstanciado, mas nesse caso ele ficou sim e nem tem direito à fiança. Exatamente, né? Essa alteração veio no sentido de dar uma maior proteção a esses animais de uso doméstico, digamos assim, nem de uso, né? Mais de convívio doméstico, seriam cães e gatos. Então, se houver uma situação de maus tratos em relação a esses dois tipos de animais, a pena aumentou. Então, ele pode ser solto, arbitrado a fiança, mas pelo juiz. No âmbito da delegacia de polícia, não é possível o delegado arbitrar a fiança pelo fato de que passa de 4 anos a pena máxima a que ele responde no caso concreto. Agora, em relação aos pássaros silvestres, eles foram levados para os CETAS e lá eles vão receber agora todos os cuidados e eles vão avaliar se eles têm condições ou não de voltar para a natureza. Perfeito. Então, o CETAS faz esse trabalho, os pássaros já são levados diretamente para lá, onde são medicados, são alimentados, e se houvesse a possibilidade de retornar à natureza, é feito isso por meio do CETAS vinculado ao IBAMA. Tá certo, então, delegado, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Viviane, eu volto com você no estúdio. Obrigada, viu, Kátia? Estou impressionada aqui com a forma como esse homem vivia e como tratava esses animais, né? Que bom que eles foram resgatados e possam se recuperar logo. Bom, gente, olha só, a Asa Norte era conhecida como um bairro relativamente tranquilo no plano piloto, né? Mas essa realidade tem mudado já faz até um tempinho. Os moradores têm reclamado bastante da sensação de insegurança.
Olha, infelizmente, o problema não é apenas de segurança pública, não, mas é social também. No mês passado, vocês lembram, a gente mostrou aqui um caso de um morador em situação de rua que esfaqueou uma funcionária de um açougue dentro de um mercado, isso lá na 513 Norte. Agora vamos falar de um outro caso, onde um homem arrombou e furtou uma clínica de odontologia. Isso foi na quadra 710, ali na Asa Norte. Deixando ali um prejuízo, gente, de R$18 mil. Imagina a situação lá dessa dentista, né? E aí o repórter Maicon Leão tem mais detalhes desse caso, porque o autor, ele foi preso e ele estava escondido em um local que é conhecido como Favelinha do Ceará. Favelinha do Ceará, é isso mesmo? Favelinha do Cerrado? Você me explica? Então, só confirma aqui para mim, por favor, Maicon. E até para a gente falar que esse local ali é um local que tem chamado muita atenção de quem passa por lá e gera muita preocupação. Sim, Vivi, é Favelinha do Ceará mesmo, fica aqui na Asa Norte. Essas pessoas, normalmente pessoas em situação de rua, ficam por ali. O problema é que muito usuário de droga, muito viciado ali em crack, tem passado essa impressão pra gente que são pessoas em situação de rua, mas na verdade são pessoas que optaram por estar ali, não querem voltar para suas casas por conta mesmo do vício, permanecem ali na rua, usando drogas e muitas vezes cometendo esses crimes, como nesse caso aí. Às vezes você pensa, olha, foi durante a noite, foi durante a madrugada, mas foi não, Vivi. Foi em plena luz do dia. A gente tem inclusive as imagens que chamam a atenção da gente, a forma como esse homem de 27 anos está aparentemente transtornado. Ele começa ali do lado de fora, olha para a vitrine, de repente pega um objeto, arremessa até que ele consegue quebrar a vitrine, entra na loja, danifica vários equipamentos lá dentro. Quando você fala desse prejuízo de R$18 mil, a gente pensa que ele levou um monte de coisa, né? Computador, notebook, aparelhos de odontologia, mas não, ele levou um celular. O prejuízo mesmo foi do estrago da vidraça, dos outros equipamentos ali dentro, e na delegacia a confirmação. Para que o crime? Justamente para trocar esse aparelho telefônico por drogas. Uma situação, né, doutor João Guilherme está aqui com a gente, que tem sido recorrente aqui. Nesse caso, era a dúvida ali inicial das pessoas, que depois da prisão foi confirmado. Era justamente para o uso de drogas? Boa tarde. Boa tarde. Bom, sem dúvida nenhuma, esse autor, ele praticou esse crime, confessou aqui na delegacia, dizendo que levou esse celular e quebrou a vidrada desse estabelecimento para subtrair um objeto e depois trocar por pedras de crack. Ele trocou esse aparelho celular por 15 pedras de crack, segundo ele, na rodoviária do Plano Piloto. Vivi, normalmente quando a gente vê imagens como essa aí da câmera de segurança, vou até pedir para o Oliveira encher a tela pra gente, da pessoa ali meio transtornada, a gente logo se remete à situação da Cracolândia lá em São Paulo, que era uma imagem bem distante da gente, a pessoa fora de si. Mas infelizmente isso tem sido cada vez mais frequente e o pior de tudo, mais próximo da gente. Naquela hora ali, doutor, ele está transtornado, ele não pensa, não raciocina, um risco até para quem passa por ali. O objetivo dele é conseguir algo para trocar por drogas, né? Exatamente, esse foi o objetivo desse e esta é a realidade que nós temos vivenciado aqui no dia a dia na Asa Norte. Ou seja, a criminalidade na Asa Norte tem uma íntima correlação com viciados em droga e principalmente com viciados em crack, que ficam reféns do traficante e reféns do uso da droga e para isso praticam toda a ordem de crimes. E Vivi, quando a gente fala, não é só a impressão não. O doutor tem inclusive dados, a gente separou de janeiro até agora, foram mais de 154 ocorrências envolvendo aí uso e tráfico de drogas e mais de 50 dessas eram de tráfico, né? Exatamente. Na verdade, nós, só neste ano, nós efetuamos mais de 50 prisões, 51 prisões, seja preventivo ou em flagrante, de traficantes. Mas ao todo aí, em situações de tráfico e uso, aproximadamente mais de 120 situações levadas à delegacia e realizadas os procedimentos em flagrante. E Vivi, o delegado, inclusive, a gente tem acompanhado ao longo do ano algumas operações, algumas delas ali na região da 708, em que o local era disfarçado ali de loja, mas que na verdade, depois que o sol se põe, o que acontecia? Lá se transformava num verdadeiro ponto de tráfico de drogas. Era a impressão, mas agora com os dados a gente tem cada vez certeza de que precisa de que algo seja feito aqui para coibir não só essa questão do tráfico de drogas que a polícia tem feito, mas de tirar essas pessoas, né, de observar o que está acontecendo para tirar essas pessoas das drogas.
Oi, Vivi. Pois é, Maicon, diante inclusive desses números que você está trazendo aí pra gente, tem sido feita alguma ação mais específica em relação a essa favelinha? Vivi, em relação ao tráfico de drogas em si, a gente tem acompanhado, o doutor Evi está perguntando do estúdio se em relação a essa favelinha tem sido feita alguma operação, alguma ação conjunta, que a gente sabe que o problema não é só da Polícia Civil, é uma ação mais completa. Tem sido feita alguma coisa? Sim, recorrentemente nós fazemos operações, já fizemos várias, e todas as vezes que nós vamos, inclusive com cães farejadores, nós encontramos situações de tráfico, uso de drogas e receptação de produtos roubados e furtados. Invariavelmente, sempre ocorre isso nestes pontos de traficância, né? Um destes dessa favelinha aqui, conhecida como Favelinha da Casa do Ceará. Doutor, obrigado pela participação do senhor. Vivi, só para reforçar a importância de que precisa que algo seja feito nessa situação, cerca de 90% dos crimes cometidos aqui na Asa Norte são cometidos usando ali armas brancas, facas, o que traz para a polícia mais dados que envolvem justamente usuários ali em busca de algo que possa ser trocado por drogas. Pois é, Maicon, e a gente vai buscar, então, aí informações também sobre que ações mais estão sendo feitas para poder resolver essa situação, inclusive desses moradores de rua, né? Obrigada, viu? E olha, quem pega voo sabe o quanto é ruim quando o avião atrasa, né? É uma dor de cabeça. Olha, a notícia que eu trago agora é motivo de orgulho. O aeroporto de Brasília foi classificado como o 4º aeroporto mais pontual do mundo. Veja só. O aeroporto de Brasília é um dos maiores centros de conexões de voos do país e o 3º mais movimentado. Por aqui circulam cerca de 10 a 15 milhões de pessoas por ano. E mesmo com esse volume tão intenso, em junho o aeroporto teve cerca de 90% das decolagens feitas pontualmente. Os dados são da Cirium, uma empresa de consultoria de aviação. A pontualidade é essencial no terminal que, por estar no centro do país, integra boa parte da malha aérea. Então, atrasos em voos acabam afetando outros aeroportos. Por isso, manter essa pontualidade é essencial para o aeroporto de Brasília. E a gente espera que continue assim nos próximos meses também. Que continue sempre, né? Obrigada, Gabi Tunes. Bom, e por hoje é isso. Muito obrigada pela companhia. Uma ótima tarde para você. Te espero de novo amanhã, a partir das 11h40, viu? Agora você fica com SBT Esportes Brasília. Um beijo, tchau, tchau.